Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando, Mesa Redonda Futebol Debate, todo domingo, batendo bola com você. E claro, hoje muita coisa no Mesa, o São Paulo há pouco, olha só, time reserva do São Paulo com Lucas e Luciano, perdeu para o Internacional. 3-1, prioridade o jogo de quarta-feira com o Botafogo Copa Libertadores, mas Luciano e Lucas foram entre os titulares. Daqui a pouquinho o Alexandre Silvestre está lá no estádio do Morumbi e vem ao vivo com toda essa repercussão para falarmos muito, inclusive, claro, do jogão da próxima quarta-feira. O Palmeiras sem Estevão venceu mais uma, 1-0 para cima do Vasco e continua, no retrovisor do líder Botafogo, que venceu ontem. E o Corinthians, na estreia de Memphis Depay, fez a lição de casa, 3-0 para cima do Atlético Goianiense. Já na próxima rodada, atenção corintianada, na próxima rodada o Corinthians pode fugir da zona de rebaixamento. Tem o Corinthians também campeão brasileiro pela 5ª vez consecutiva no feminino. Muita coisa para você, o time está escalado, convidado não preciso dizer, que é top de linha. Quer saber quem é o convidado? Segura aí que a gente já volta. Que legal, de volta, não falei que era rapidinho, fica todo mundo naquela ansiedade. Quem que é o convidado, quem é o convidado? Ele já, bateu na trave, hein? Quase foi técnico do... Bom, não vou dar spoiler, tá curioso? Segura aí, então, enquanto você vai... Vou te segurar mais um minutinho só, tá? Porque eu tenho um recado importante para você. O Mega Chute, patrocinador do troféu Mesa Redonda, traz para você que já está chegando a hora de conhecer os vencedores do Oscar do futebol brasileiro, como gosta Michele Janela. E você pode ajudar a colocar o craque do seu time na seleção dos melhores da temporada. É só acessar o site troféumesaredonda.com.br e votar nos seus favoritos. Então vai lá, troféumesaredonda.com.br e deixe o seu voto. Agora chega de mistério, na tela, convidado top para você, para hoje bater bola com a gente. Na tela, Fini. Márcio Zanardi tá cavando um lugarzinho ao sol faz tempo. Começou na base do Pão de Açúcar, trabalhou nos Emirados Árabes, até na Lituânia. Dirigiu fileiras menores da Lusa, do Bugre, do Peixe, do Timão. Aliás, passou raspando pelo time principal do Corinthians no comecinho dessa temporada. No São Bernardo por anos, talvez tenha realizado o principal trabalho: acesso, play-off de Paulistão e título de Copa Paulista. Demitido outro dia do Goiás, está na praça. E se sentou na bancada do Mesa Redonda, professor, pode esperar que já já vai chegar proposta. Que legal, Zanardi. Muito legal. Muito obrigado pela visita na nossa reunião de segunda-feira, reunião de pauta. O seu nome está sempre na roda. O Zanardi. Zanardi. Não, agora não dá, tá no Goiás. O Zanardi, não dá, porque tem jogo, vai estar fora. Ou seja, você já estava na mira há muito tempo para vir aqui. Homem difícil, não é? Viu? Mas é isso. Agora tá aí na possibilidade de um novo clube. E o que disse o Alexandre Silvestre no VT é verdade. Treinador, quando tá na mira para ser contratado, sentou nessa cadeira que você tá, você vai ver, você vai ligar e falar, gente, não é possível. É verdade. E essa é a nossa torcida e obrigado pelo carinho da visita, Zanardi. Obrigado vocês pelo carinho, prazer estar aqui com todos vocês. Sempre cresci assistindo Mesa Redonda, né? Desde a época do Avalor. É verdade. Sempre cresci e muito prazer, muito bacana estar aqui. Espero poder contribuir, bater papo com pessoas que conhecem o futebol, isso é o mais importante. Tá com um filhão aqui também, é isso? Trouxe meu amuleto Luca aí para estar comigo. Luca? Luca. Tá fazendo educação física? Faz educação física na Unicamp, adora futebol e tá se preparando aí para... Daqui a pouco tá no meio com a gente. Com certeza. Repórter é repórter a vida inteira, a pergunta não quer calar. Quase foi técnico do Corinthians, hein, Zanardi? Só um regulamento tirou lá no início da gestão do Augusto de Melo. Dá um spoiler pra gente, o que realmente aconteceu? Cara, na verdade, realmente, né, teve sim a proposta, teve sim o interesse do Corinthians. O Augusto, eu trabalhei com ele na base do Corinthians, né, então ele já conhece meu trabalho. Primeiro, em janeiro, ele tinha me chamado para ser auxiliar da casa. Ele queria que eu viesse ser auxiliar da casa, fazer uma transição sub-20 profissional. Eu falei, Augusto, já estou há 4 anos como treinador do profissional, não é o momento de eu fazer. Fazendo um belíssimo trabalho que você fez, inclusive, no São Bernardo. Eu falei, eu vou jogar contra o Corinthians esse ano no Paulista e você vai me contratar, vai fazer... E nós ganhamos o Corinthians, né, de 1-0.
E veio a proposta, né? Mas eu já sabia que, por causa do regulamento, não poderia ir para o Corinthians. Eles queriam fazer um acerto com a federação, o presidente Reinaldo não abria mão do que tinha sido acordado, o regulamento é para ser cumprido. Foi uma honra para mim, porque o meu nome apareceu, eu com 46 anos. Sim, claro. Ter uma proposta para ser treinador do Corinthians, para mim foi um prazer imenso e eu me preparo todos os dias, né? E muito fruto do seu trabalho, Zanardi, muito fruto do seu trabalho, a gente tem acompanhado de perto, tem feito um trabalho muito legal. Obrigado. E hoje, com certeza, você vai contribuir com a gente aqui na resenha. Obrigado, é isso aí. E à vontade, quer falar, Alex está falando, pode falar e tal. Enfim, boa noite, Paulo Sérgio. Já viu boa noite. Ah, tá bom. Faz uma vitória, quer ver? Quer ver? Atenção. Fazer outro boa noite. Fechado no Paulo, por gentileza. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, estamos bem. Corintiano, nada tá assim. Boa noite, todos. Teve estreia do Memphis. Alex Miller, boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Chico Lang, o boa Corinthians. Noite, muito Garrafa. bem, né, Chico? O Corinthians conseguiu vencer uma, né? E bem, né? Venceu bem, que é pior, né? Tá certo. Daqui a pouco vamos discutir muito. Agora, quando aperta pra mim, você sabe que eu toco lá, faço aquele facão com o Miller. São Paulo perdeu, mas com o time reserva, Miller. E quarta-feira é tudo ou nada. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. Quero crer que seja isso. Tá certo. Antes da Michele Janela, que já tá aqui pronta, porque tem presentes e enquete pra você, boa noite lá na Mestre Caverna, o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Ô, garrafão velho de guerra, que saudade, cara. Bom, vamos daqui a pouco a gente vai falar aí sobre Palmeiras, Corinthians, essa turma toda. Até já. Combinado. Eu fico enchendo a Michele, não tem jeito de eu apresentar um mesa lá da Mestre Caverna? Porque é um lugar incerto e duvidoso, né? Mas vamos o mestre não abre pra gente, você viu lá aquela prateleira de livros, enfim. Agora, Michele Janela, boa noite, presentes e enquete pro nosso público, Michele. Hoje é todo de branco, tá tudo elegante. Viu? Tá chique essa legal, roupa tá aqui legal. hoje que a nossa figurinista separou pra nós, né? Boa noite pra você que está em casa. Olha, atenção, hein? Hoje pra gente se comunicar através do Instagram, @MesaRedondaTV. Ô, Luizinho, dá um close aqui, ó. Tá vendo essa publicação que tem o treinador Márcio Zanardi no Instagram do Mesa Redonda, @MesaRedondaTV? Aqui nos comentários você vai deixar seu nome, qual presente você quer nessa mensagem aqui do Mesa Redonda, que aí sim eu vou entrar em contato com você através do Instagram e você pode ser um dos escolhidos ou escolhida para ganhar um dos nossos presentes de hoje. São 3 presentões. Olha lá, já começa a escrever agora, hein? Então bora, vamos lá. Primeiro presente, bola oficial da Poker e uma luva oficial também da Poker, em parceria com a loja Gold Placa do nosso querido amigo Leandro. Esses e diversos produtos oficiais, diversas marcas, você tem no site goldplaca.com.br. E junto com a bola e com a luva, um par de ingressos para os shows de Bruno Diegues, Marcos Ibelucci e Lucas Morato, lá no ginásio do Corinthians, no dia 28 de setembro, a partir das 9 da noite, tá certo? Então, quem ganhar esse primeiro presente tem que pegar antes do dia 28, que é sábado que vem, que vai ter show. Segundo presente, nova camisa do Juventus da Moca, belíssima, amo essa camisa, tamanho GG, em comemoração aí dos 100 anos do clube. Kit da Cinete, esse kit da Cinete vem com bolsa térmica de gel, vem com 3 faixas de resistência e o gel de arnica, mais um par de ingressos para a festa de San Gennaro, lá na Moca. Esse par de ingressos aí dá direito, ó. Lá na cantina você vai ter direito a espaguete, a fatia de pizza, a porção de brusqueta e ainda vai poder curtir o show da banda italiana Itália Brasil. A festa vai até o dia 6 de outubro, então você vai ligar, no par de ingressos tem o telefonezinho e você vai marcar. Um abraço pro Padre Wellington, vai vir aqui benzer nossa redação, Padre, tá convidado. Festa de San Gennaro na Moca. E terceiro presente, a nova camisa número 3 do Grêmio, tamanho P, em parceria com a Umbro. Obrigada, Umbro. E um voucher para 2 pessoas para o restaurante Porto Del Mar, que fica na rua Sapucaia 572, na Moca, e é espetacular. Nosso convidado está ganhando essa caneca do Mesa Redonda estilizada, além de outros presentes. Obrigada.
Queens, brindes pela caneca, pelos mimos que você sempre manda para a nossa equipe aqui do Mesa Redonda, Garrafa. E a enquete que está lá no site gazetesportiva.com é se o Memphis Depay vai livrar o Corinthians do rebaixamento, né? Com o Memphis, o Corinthians vai ficar mais perto de escapar do rebaixamento? O que vocês acham? Sim ou não? Pelo menos a energia está muito melhor com a chegada do Memphis, Garrafa. Que legal, tá certo então, Michele Janela. Como eu disse, o São Paulo perdeu há pouco com o time praticamente reserva no Morumbi para o Internacional. A prioridade é o jogo de quarta-feira contra o Botafogo pela Copa Libertadores da América. O Morumbi vai estar lotado. Por falar em Morumbis ou Morumbi, né? A gente gosta de falar Morumbi, mas hoje é Morumbis. Deixa eu fazer aqui nem a Michele. Não tem ninguém na Zona Mista? Dá pro Silvestre só dar uma piscadinha lá no Silvestre? Só para ele dar um oi pra gente aqui? Pra saber se... Deixa eu ver. Aí, olha ele aí. Casa Sacrossanta. Casa Sacrossanta é quarta-feira, mas hoje não deu. Tá, então segura, eu já percebi que não tem ninguém na Zona Mista, então enquanto o Silvestre aguarda a Zona Mista e também a palavra do técnico Zubeldia, a gente vai mostrar os gols para você. Bom, Alexandre Silvestre no estádio do Morumbi, Casa Sacrossanta, como é que foi esse São Paulo? E me surpreendeu o Zubeldia, Silvestre, aparecendo com 2 titulares, ou um titular, no caso o Lucas, e outro com possibilidade de ser titular. O Luciano será que vai começar jogando? Porque o Luciano não jogou o último jogo e no jogo que antecedeu a primeira contra o Botafogo, o Zubeldia poupou praticamente todos os titulares. Hoje apareceram Lucas e Luciano entre os titulares. Por quê? E como foi o jogo aí, Silvestre? E também o Bobadilha, se a gente levar em consideração... Boa noite, Garrafa, um abraço para você, para a turma toda aí no Mesa Redonda. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. 3-1 para o Internacional hoje aqui no Morumbi, Casa Sacrossanta, Campeonato Brasileiro. O Inter subindo na tabela, o São Paulo ainda lá em cima brigando, né? Precisa ver o que acontece na quarta, que esse estádio vai lotar. Hoje tivemos 39 mil, quase 40. Na quarta-feira contra o Botafogo, certamente umas 60 mil. São Paulo precisando da vitória. Um dos titulares do Beldia está aqui do meu lado, já vai colar na Zona Mista. Mostra ali pra gente, Marcito Arcângelo. O meu querido cinegrafista, o Bombadilha, está ali falando com a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Já ele cola. Então, o Bombadilha, em relação ao último jogo, né, da Libertadores, foi titular. Então, ele sim, titular absoluto, jogou hoje. O Luciano foi reserva contra o Botafogo no Rio de Janeiro e o Lucas pediu para jogar. E o São Paulo começou muito bem, Garrafa. Começou muito bem. O Lucas poderia ter aberto o placar antes do primeiro minuto, numa testada cara a cara com o Rocher, que fez uma grande defesa. Aos 5 minutos, aí com jogada de Lucas, o Luciano abriu a contagem para o São Paulo, mas da metade do primeiro tempo até o final do jogo, o Internacional tomou conta do território, melhorou muito, São Paulo se encolheu, o Inter virou para 3-1 e segue numa arrancada importante. Já são 5 ou 6 jogos de invencibilidade, 4ª vitória, se não me engano, consecutiva do Inter, enquanto o São Paulo está brigando lá por G4, G5, G6, enfim, depende aí da classificação. Daqui a pouquinho o Bobadilha, eu acho que do lado de lá já temos o Zubeldia falando em entrevista coletiva. Se você quiser pode chamar ou chamo eu, aí fica a seu critério. Repito para você, Garrafa, o São Paulo não fez uma boa partida, começou bem o jogo, parecia que ia deslanchar, mas o Inter depois cresceu muito, é um belo time de futebol e tem partidas atrasadas no Campeonato Brasileiro. Para quarta-feira a conversa outra, é Libertadores, é casa cheia. O Bobadilha está colando aqui já com o Media Training da assessoria de imprensa. Deixa eu ver o lado que eu vou deixar aqui. Posso começar, pessoal, que eu estou ao vivo? Querido Bobadilha, volante do São Paulo. Meu querido, foi tesourado pelo meu amigo Lier, da Rádio Jovem Pan, mas tudo bem, é meu parceiro. Vamos lá. Não acho desconcentrado, acho que começamos bem o jogo, depois começamos a perder alguns duelos, fizemos alguma falta muito boa também, o time começou a crescer. E o segundo e o terceiro gol, eu acho que o primeiro também foi erro nosso, a gente que podia ter evitado. Então, corrigir os erros para a quarta não cometer. Dá para esquecer o que aconteceu hoje em relação à quarta-feira e principalmente o recorte dos últimos jogos do São Paulo, que não me parece muito bom o desempenho do time, né, Bombadilha? Sim, temos que melhorar. Sabemos que o jogo de quarta é decisão, não podemos perder. E o jogo do Inter acaba hoje, amanhã já temos que pensar em quarta-feira, tentar corrigir os erros, descansar e já olhar para frente. Levando em consideração também o jogo contra o Botafogo, como explicar times tão diferentes, ainda que não mexendo, dentro de um mesmo jogo? Dentro de 90 minutos o São Paulo joga bem, joga mal. Como explicar isso para o torcedor?
Sim, eu acho que o rival também joga, né? Jogamos fora de casa. Legal, legal. Então o Silvestre continua com o Bobadilha, né? Porque a prioridade é o jogo contra o Botafogo. A gente vai ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Mas o Zubeldia, o técnico do São Paulo, está em entrevista coletiva. Aqui é assim, ao vivo, é pra lá, é pra cá. Vamos lá. O técnico do São Paulo no Mesa Redonda. Necesitaba ver digamos, a jugadores ofensivos, a jugadores a laterales ofensivos para tener más llegada, para poder tener desdoble, cosa que hicimos bien los primeros 25 minutos. Y en el segundo tiempo arrancamos bien, pero dos jugadas muy puntuales praticamente sentenciaron el encuentro. Boa noite, Zubeldia, tudo bem? Otávio Rocha, da Vável Brasil. Nos 3 gols do Internacional, foram 3 erros de saída de bola da equipe do São Paulo. Primeiro tempo com o Juan, no segundo gol do Inter, com o erro do Ferrarese e depois o erro do Lucas. E a sua defesa, a defesa do São Paulo desde que você chegou, se tornou muito sólida. Qual que vai ser o trabalho para esses erros não influenciar daqui para frente, principalmente vivendo o jogo de quarta-feira contra o Botafogo? Obrigado. Son partidos diferentes, son torneos diferentes. Mirá, la realidad que eu siempre he falado y muy bien del plantel, porque cuando es muy difícil, no sé cuántos equipos hay que trocan tanto y el equipo responde. Hoy los primeros 25, 30 minutos, porque me ha pasado en otro equipo, en donde trocas y es muy difícil sacar un buen resultado. Y yo he enumerado tres partidos, 2 de local, 1 de visitante contra Cruzeiro, muy difícil. Y no es normal eso. Por eso acontece que estamos entre los primeros 5 equipos. Por eso acontece. Porque cada vez que hemos trocado, que se nos ha presentado una dificultad, la hemos resuelto. Y hoy, en los primeros 25 minutos, era para decir, gente, espectacular, entendimos todo lo que había que hacer, y cuando jugamos con determinadas características de jugadores, podemos lograr estos desdobles por afuera. Por supuesto que después, en situaciones defensivas o cuando el rival tiene su jerarquía, el equipo rival tiene su jerarquía, tiene sus condiciones individuales, tiene jugadores de selección dentro del equipo, viene enfocado en un solo torneo, se encuentra con situaciones favorables a partir de errores nuestros y lo aprovecha. Porque Inter tiene la capacidad de estar en el G5 igual que nos, igual que Cruzeiro, igual que Bahía, igual que Mineiro, igual que un montón de equipos que hoy por ahí están atrás nuestro. Por supuesto que de local, con nuestra querida gente, que las felicito por haber venido hoy, entendiendo que hoy también era importante. Por supuesto que en quarta-feira va a explotar el estadio, pero eu quería, por supuesto me duele perder, ¿no? Me duele perder, pero está dentro de las posibilidades contra un equipo que juega bien. Lo que más duele es que otorgamos nosotros esas oportunidades. A veces el rival es mucho mejor y decís, listo, le da la mano, y después de haber hecho unos 20, 25 minutos tan buenos, pero no se gana, claro, el juego no se gana en 25 minutos, ¿no? A veces hay que saber sufrir, defender, no generar oportunidades para que el rival aproveche. Hoy lo hicimos e lo pagamos caro. Luiz, boa noite. Talvez o jogo de hoje não reflita a boa campanha que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro. Inclusive, nos últimos anos, o São Paulo vinha brigando em alguns momentos contra o rebaixamento no Brasileirão e hoje está inserido dentro de um campeonato que é o que o torcedor espera, pelo menos brigar por Libertadores. Mas esse mesmo torcedor também só pensa na quarta-feira, o jogo contra o Botafogo, 2 boas equipes do futebol brasileiro onde tudo pode acontecer. Inclusive, o sucesso e o fracasso do ano de 2024 está atrelado a isso, apesar do Campeonato Brasileiro ser um bom nível. Como é que você lida com isso, né? Essa proximidade de ter um trabalho avaliado muito por conta de um jogo, sendo que é um trabalho que inclusive você pega o São Paulo mal no início do Campeonato Brasileiro? No, nós sabemos lo que representa la Copa Libertadores.
Todos. Ellos, jugadores, staff, dirigentes, torcedores, Diego. Muy importante Copa Libertadores. Hasta el momento el equipo viene compitiendo bien y por supuesto que el gran desafío es seguir avanzando en la Copa Libertadores porque tenemos el deseo, la ilusión, la fe de que podemos llegar lo más arriba posible en este torneo, ¿no? Después es un mata y mata de 180 minutos, nos quedan 90 minutos acá en casa, sabemos que somos muy fuertes acá y bueno, por supuesto que la energía en esta semana va a estar puesta toda en Copa Libertadores. Tá aí o Zubeldia falando daquilo exatamente que interessa a torcida do São Paulo, que é Copa Libertadores da América, que é a prioridade. Eu volto porque o Silvestre está com o Lucas. A pergunta é por que o Lucas jogou? Vamos ouvir o Alexandre Silvestre. O Lucas está chegando aí, é isso, Silvestre? Você tem essa resposta antes de conversar com ele? Por que o Lucas jogou? Eu acho que ele pediu para jogar, hein? A informação que eu recebi é que... Vou perguntar, vamos ouvi-lo. Vira para cá, Marcito, vamos nessa. Lucas. Você enxerga um São Paulo que joga tão diferente em alguns momentos dentro de uma mesma partida e também como que vocês receberam o canto da torcida no final do jogo dizendo que a Libertadores virou obrigação para o São Paulo? Bom, primeiramente falando sobre o jogo, começamos muito bem, poderíamos até ter feito ali mais gols no começo e depois, talvez depois de uns 30 minutos ali o jogo mudou, eles começaram a dominar. E no segundo tempo, desatenção nossa, a gente entregou praticamente 2 gols para eles. E isso é o futebol, a gente não pode ter esse tipo de desatenção, a gente precisa melhorar isso, a gente não pode jogar de maneira diferente assim no começo do jogo, depois no meio e no final do jogo, né? A gente tem que tentar manter aí um padrão. Infelizmente não aconteceu hoje e fomos punidos por conta disso. E sobre a torcida, a gente sabe da importância do jogo de quarta-feira, né, para o torcedor. E a gente vai se preparar da melhor maneira para poder chegar bem e poder fazer um bom jogo e classificar, que é o nosso objetivo. Né? Lucas, o senhor pediu para jogar hoje, o que você estava fazendo em campo, cara? Se quase todo mundo foi poupado e qual deve ser a conduta do time para sair mais feliz na quarta-feira? Bom, sobre eu jogar, eu estava me sentindo bem e numa conversa com a comissão técnica a gente resolveu que eu iria jogar 50, 60 minutos ali hoje. Acho que é importante dar sequência depois que eu voltei da seleção, né, eu fiquei de fora do jogo do Cruzeiro e eu gosto de ter essa sequência, né, para pegar um ritmo de jogo. Acho que é importante continuar com o ritmo, né, no caso. E quarta-feira, cara, é uma grande decisão pra gente, a partir de hoje, a partir de agora, já começar a se preparar, né, fisicamente e psicologicamente para esse jogo. Em casa, diante do nosso torcedor, sem dúvida aí é o jogo mais importante do ano. Vamos nos preparar bem para poder fazer um bom jogo. Né? Todos os jogos que você participou, tem alguns que são emblemáticos. Por exemplo, aquele contra o Corinthians da Copa do Brasil do ano passado foi um jogo emblemático. Talvez o jogo do Tadieres aqui também. Qual jogo para você é um exemplo que o São Paulo precisa colocar em campo para superar o Botafogo? Eu acho que tem vários jogos aí que a gente pode apontar, até mesmo nessa temporada, que podem servir de referência para a gente. Acho que os grandes testes que a gente teve em casa, a gente se comportou muito bem, contra o Flamengo, contra o próprio Botafogo, contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, e tem outros aí também que me foge a memória agora. Mas acho que a postura é a postura de um time que quer se classificar, que entende o tamanho do jogo, que entende a competição, que representa a competição pra gente, né? E acho que é essa postura que a gente tem que ter em campo, lutar até o final e dar o nosso melhor para poder sair feliz na quarta-feira. A moça agora perguntando aqui, eu não conheço o nome dessa repórter, sobre o que foi importante na partida de hoje, para o desempenho do time e tal. Eu não alcanço ali, então eu vou fazendo a tradução e agora o Lucas. Como eu falei aqui, momentos, né, de desatenção que a gente teve no jogo e fomos punidos por conta disso. Continua lá,
né? Eu quero ouvir também, se o Luciano passar na zona mista, a gente vai ouvir também o Luciano. Mesa Redonda está ao vivo no Morumbi. Já falamos com o Zubeldia, agora falamos com o Lucas. Ele pediu para jogar. Eu vou querer saber do Zanardi como é que funciona essa relação. Quero saber da bancada se foi uma atitude certa entrar com o Lucas nesse jogo. Que bom que não aconteceu nada com ele. Enfim, o São Paulo que agora foca o Botafogo. Essa é a minha questão com a bancada. Zanardi, esse pedido do Lucas, o técnico não tem como negar, mesmo tendo um jogo importante na próxima quarta-feira, Zanardi? Eu acho que é importante, pelo menos, eu deixo essa liberdade com os jogadores. Eu acho que essa decisão compartilhada sempre é bacana. E o jogador quer jogar, ele não quer ficar treinando separado, né? E ele foi para a seleção, jogou pouco, precisa ter ritmo. Acho que foi a decisão mais certa colocar ele para jogar, com certeza. Gente, o problema é que tem uns aqui na mesa, viu, Márcio, que gostam de treinar uma vez por semana. Jogar uma vez por semana. Jogar uma vez por semana, né? E treinar toda semana. Tem uns aqui que gostam disso aí. Mas eu sempre falei, para você pegar ritmo de jogo, não é ficar dando pique toda hora, fazendo esses treinamentos forçados. E lógico que o Lucas já está pensando nisso. Claro. Precisa de ritmo de jogo, precisa ter esse contato com o adversário. E isso tudo é uma preparação para o próximo jogo, que é um jogo importantíssimo. Ô Miller, mas foi claro. um risco, né? Foi um risco. Mas passou ileso, Chico. Se ficar nesse sinal de... Que risco? Tem que parar com esse negócio de risco. Amolecendo muito. Se você entra com o time reserva do goleiro ponta esquerda, para que escalar o titular? Não tem lógica. Mas foi um pedido do jogador. Eu quero ouvir o Miller sobre essa decisão e já quero ir para o jogo da quarta-feira, né? Porque o São Paulo voltou ao vivo, muitos apontavam o Botafogo como grande favorito, a vitória viria lá no Rio de Janeiro e não veio, porque o que importa a torcida São Paulina, né, Miller? É o jogo de quarta-feira, o Morumbi vai estar com aquela atmosfera. E aí tem até uma outra pergunta que eu já deixo para você também, além de falar do Lucas. Luciano, que não começou lá, você entende que tem que começar jogando aqui no Morumbi, Miller? Olha, Rafa, todo bom jogador, ele não gosta de treinar, ele gosta de jogar. Isso é histórico, desde lá de trás, né? Então, o Lucas jogar, os repórteres nem tem que se perder tempo para fazer essa pergunta aí, que não tem nada a ver. Então, acho que o São Paulo hoje não jogou 30 minutos depois do Inter, que tem um time muito bom, bem posicionado e de muita qualidade, ganhou de 3-1 e ganhou com propriedade. Um merecimento, né? Foi merecida a vitória do Inter. Agora, a cabeça de São Paulo está na Libertadores, eu espero que esteja mesmo. Porque quarta-feira, 60 mil São Paulinos estarão lá presentes, inclusive eu, e precisa ganhar do Botafogo, né? Que é Com o Luciano ou sem Luciano, no seu ponto de vista? Eu acho que ele vai sem o Luciano. Você iria com o Luciano? Eu acho que, se você pegar os 3 últimos treinadores do São Paulo, o Dorival, o Carpini e agora o Zubeldia, o Luciano começou como titular e com o tempo perdeu a condição de titular e se tornou reserva. E com o Zubeldia está acontecendo a mesma história, né? Então acho que o Zubeldia ele vai priorizar mais o meio-campo em termos táticos e ele vai deixar o Luciano de fora. Ô, Rafa, só uma reflexão, uma coisa que eu queria colocar até para a bancada aqui, para todos vocês. Legal que o Lucas pediu para jogar, todo mundo é a favor do que ele fez, tem que ter ritmo de jogo. Agora, isso não passaria um recado diferente em relação aos outros titulares? Não passa uma imagem de que o Lucas pediu para jogar e os outros não pediram para jogar? Quer dizer, os outros são menos interessados do que o Lucas? São menos sim, porque eles ganham menos e o Lucas ganha quase 3 milhões por mês. Então ele tem que jogar mesmo. Não, tudo bem. O pedido dele tem que ser especial mesmo. Sim, tudo bem. Agora se o Arboleda pedisse para jogar hoje, não teria que jogar também? Será que ele não pediu? Não cria uma coisa ruim dentro? Todo bom jogador, Xará, todo bom jogador, a regra é diferente para ele. Eu tava falando com o Zanardi aqui. Mas o São Paulo não tem só o Lucas como bom jogador. Mas ele é uma liderança, ele é uma referência. Ele é São Paulo é o Lucas, não tem outro. Decisivo como o Lucas, não tem. Se o Lucas não joga, como contra o Botafogo lá você viu no Engenhão, o Lucas não jogou nada. Sim. E o São Paulo não rendeu. Porque o São Paulo depende realmente da boa participação do Lucas do meio campo para frente. Entendeu? Então acho que ele... E até, Miller, só te cortar, essa questão de ele viajar com a seleção, quando você viaja com a seleção e você não joga, você só hotel, treino, come, dorme. Come, bebe e engorda. É complicado isso daí. Então o Lucas é inteligente, o Lucas é um cara que... eu entendo o Chico. Sabe que a gente falava na seleção, jogador? Na seleção a gente falava assim, olha, quem vai para a seleção, seja amistoso, Copa América, etc., se não jogar, volta gordo pro clube. Porque realmente a comida é muito boa.
você não joga, você só treina. Chega uma hora não tem um jogo. E nem treina tanto assim. Exatamente. Come mais do que treina. Eu entendi o ponto de vista do Alex, mas o Miller ele foi preciso e certeiro na resposta, juntamente com o Zanardi. É uma liderança, acho que não vai pegar... Não, o líder quer estar em campo para o São Paulo ter um entendimento que precisa brigar no G4. Quarta-feira é vida ou morte, porque se sai da Libertadores, tem que buscar a vaga na Libertadores direta no Campeonato Brasileiro. Foi uma alternativa com o pedido do jogador e talvez, pelo que disse o Miller, e como o Luciano esteve em campo, talvez não comece. Deixa eu me despedir do Silvestre, porque parece que no Morumbi o Luciano não vai falar. E eu quero que no seu destaque final, Silvestre, você me traga a informação que você tem aí, se é que rolou alguma coisa. O repórter está aí, tem a sensibilidade, está mais para o Luciano começar jogando, é uma grande dúvida, ou o Luciano fica no banco. O que você sentiu por aí, Silvestre? É uma grande dúvida, Garrafa. Eis a questão. Essa é a chave, né, do segredo para quarta-feira. O São Paulo do Zubeldia vai com os 3 zagueiros, como foi lá no Rio, ou tira um desses zagueiros e aí entraria o Luciano. Pelo começo do jogo, do jeito que as coisas estavam se desenrolando, eu imaginava que o Luciano iria cavar um lugarzinho no time, que o São Paulo, do Lucas e do Luciano, até a metade do primeiro tempo, voou. Foi muito bem, poderia ter feito mais do que aquele gol único, né, que acabou sendo o gol de honra do São Paulo na derrota de hoje para o Internacional. Mas com o decorrer da partida, a minha mente já virou um trevo, Garrafa. São Paulo que não chega numa semifinal de Libertadores há 8 anos. Então o São Paulo, que é tri da América, busca voltar a uma semifinal depois de 8 anos. Essa é a grande expectativa. Quarta-feira, 60 mil aqui no Morumbi, pelo menos empurrando o São Paulo, ou conduzindo, como é o lema da torcida que conduz o São Paulo rumo a essa vaga. Complicado demais, o Botafogo é um grande time, o São Paulo precisa da vitória. O empate leva a decisão para pênaltis e eu vou buscar inspiração na semifinal do Campeonato Brasileiro de 81. Uma das primeiras memórias minhas aqui vivas ainda na mente, Garrafa, em estádio de futebol, quando São Paulo perdia a semifinal do Brasileirão por 2-0 para o Botafogo, aqui com 100 mil pessoas, outros tempos. Aí o Serginho diminui no primeiro tempo e Everton vira 3-2, um dos gols antológico, pancada que bate no travessão, cai lá dentro, e eu atrás do gol, fui jogado para o alto por algum tio, pai, avô, eu não me lembro, mas eu tô com a cena na minha mente. Um beijo aí, bom mesa. Tá certo, obrigado, Silvestre. Volta para casa, Maria, a Renata estão te esperando com certeza. Vai lá, Alexandre Silvestre, tá chegando a hora, coração da torcida tricolor pulsando. Quarta-feira é um jogo diferente, Chico. É um jogo diferente do que foi no Rio. Aí talvez eu entenda o William, garoto, jogar em velocidade. Não sei se para o jogo do Morumbi, porque o São Paulo lá deu, mesmo dando poucos espaços, tentando dar poucos espaços, o Botafogo criou oportunidades para ganhar. Aqui, o São Paulo vai ter que propor o jogo, é o que eu imagino. Né? Tá jogando em casa, o São Paulo vai ter que treinar pênalti. Você acha? Treinar muito pênalti. Porque esse você já está antecipando todos, está encerrando a discussão. Esse jogo vai para pênalti. O cara que vai para pênalti. Então, assim, eu entendo que é um jogo muito diferente, Zanardi, porque o time jogando em casa, né, tem que propor jogo, atacar o Botafogo. E atacando o Botafogo, você vai se abrir para o Botafogo. Como é que você arma uma estrutura para essa situação? O que deve estar passando na cabeça do Zubeldia, Zanardi? É verdade, eu tive no jogo do Palmeiras e Botafogo aqui no Allianz. O time do Botafogo é muito bom. O time do Botafogo não se intimida, é um time que tem a bola o tempo todo. Quando o Palmeiras quis atacar, ele saía forte no contra-ataque, na transição. Ele vai ter que ser inteligente, ele vai ter que competir muito, né? Eu não sei se o Luciano vai começar não, mas eu acho que nós treinadores, nós temos que sempre colocar os melhores para jogar, ter essa criatividade de colocar os melhores para jogar. Nesse momento, são os grandes que vão resolver. A grande chave desse jogo aí, o Silvestre falou, se ele vai manter os 3 zagueiros ou se vai tirar um zagueiro. Se ele tirar um zagueiro, automaticamente ele coloca o Luciano e mantém o William Gomes. Ele vai entrar com os 3 zagueiros. Ele não vai então, tirar se ele mantiver os 3 zagueiros, o Luciano é banco porque o William Gomes já assumiu a condição de titular. É o mesmo time do Rio, vai jogar quarta-feira. Então é isso. Só não pode cometer os mesmos erros do primeiro tempo. Exatamente. Né? O que acontece, Rafa, sabe o que acontece, jogador? É que o Botafogo é um time que tem muita força, tem muita velocidade e tem muita qualidade. Independente dos 3 zagueiros, 2 que o Zubeldia vai entrar na quarta-feira, o importante é do meio campo para frente o São Paulo. Né? Acho que o Inter venceu o São Paulo hoje também porque marcou em cima o São Paulo.
roubava a bola no seu campo de defesa. Ganhou o meu campo. Exatamente. E, consequentemente, as jogadas saíram, as roubadas de bola, todas foram no campo de defesa do São Paulo. Por isso que saíram os gols do Inter. Então o Inter, inteligentemente, conseguiu uma importante vitória hoje dentro do Morumbi. Então acho que o marcar o Botafogo é não dar... Lembra que a gente sempre falava, hein, jogador? Não dá espaço pro jogador bom. Isso aí. O Luiz Henrique, todo mundo sabe. Ele engatou a segunda, a primeira que seja, ninguém pega. É fundamental os 3 zagueiros? A formação com 3 zagueiros, ela é fundamental no entendimento de vocês para a partida da próxima quarta-feira? Depende de como o Botafogo vem. Nós vimos o jogo do Corinthians, o Botafogo, onde o Ramon veio com 3 zagueiros e ficavam os jogadores sobrando na defesa do Corinthians. Por quê? Porque a preferência dos jogadores do Botafogo era no meio campo. E eles se movimentavam muito. E aí jogadores ficavam perdidos. Com 3 zagueiros, um desses zagueiros pode sair. Então, mas aí você pega o Igor Jesus e o outro. Quem que você pega? Mas sabe o que acontece? Entendeu? Esse é o problema do 3 zagueiros. O zagueiro brasileiro, o Zanardi, que é treinador, ele sabe disso. O zagueiro brasileiro, já desde lá de trás, ele não gosta de sair da área. Ele não gosta de sair pro bote. Ele gosta de marcar um outro, um marcando espaço, aqui o outro marcando. O que acontece? O time do Botafogo, como é muito bem posicionado, sempre tem um jogador livre. Pode ver. Contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Flamengo. Sempre tem um jogador. Por quê? Porque a movimentação deles é muito rápida. Eles ficam invisíveis rapidamente diante dos seus marcadores. Então, ter 3 zagueiros ali parado, não adianta nada. Porque você tem o Igor Jesus, aí você tem o Savarino que fica se movimentando. O Almada que se movimenta. O Almada que se movimenta. E o Luiz aí que não fica ali na posição dele. O Almada vai entrar e sair. Ele vai entrar e sair. Os zagueiros, eu no São Bernardo joguei contra o São Paulo com essa forma. Os meus zagueiros, eles têm que sair para caçar independente do lado. Claro. Porque ele vira um primeiro volante. Se eles ficarem engessados ali, o Almada vai receber de costas e vai jogar. Deitar e rolar. Então, com tudo que foi colocado, a pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte. Quanto vai ser o jogo e quem passa, obviamente, né? Primeiro jogo, empate. Novo empate, pênaltis, como disse o Chico. Vitória de um lado, quem vencer, avança. Então, essa é a pergunta que eu faço para a bancada e para você em casa. Bom, eu começo com o Paulo Sérgio. Placar para a próxima quarta-feira. 2-0 São Paulo. Passa São Paulo com 2-0? Passa São Paulo porque o Botafogo não fez o trabalho que tinha que fazer em casa. Rapaz, Paulo Sérgio cravou 2-0 tricolor. Alex Miller. Vai ser 1-1 o jogo, Rafa. 1-1 vai para os pênaltis. Nos pênaltis quem passa? Eu vou pensar um pouquinho mais. Negativo. Quem passa nos pênaltis? São Paulo passa. São Paulo? São Paulo passa. Roberto Avalone diria o quê? Até porque o Zanardi sempre acompanhou mesa com o Avalone. Qual seria o palpite de Roberto Avalone? São Paulo passa, Avalone? O São Paulo passa. É sufoco. E o Botafogo se classifica ganhando por 2-1. São Paulo passa e classifica o Botafogo? Se classifica. Exatamente. Você dá uma confundida aqui na minha cabeça. Essa era a ideia. É para dar uma reticências. Reticências. Tá certo. Zanardi, para você. Palpite, claro, palpite aí. Acho 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo, tá certo. Passa Botafogo. Chico Lang, pênaltis então, Chicão? Pênaltis. Com o placar 0-0 no jogo normal e pênaltis e nos pênaltis da Botafogo. Se fosse Corinthians era 5-0. Ele faz um 0. Tá todo mundo esperando esse jogo de quarta-feira, o Chico vem com 0-0. É pra matar a torcida tricolor do coração. O primeiro jogo foi quanto? 0-0. Então, tá certo. Chupa a garrafa. Pode, chupa a garrafa. Pode mandar um chupa a garrafa, tá tudo certo. Eu vou deixar o jogador pro final. Michele Janela. Placar. 2-1 São Paulo. Passa São Paulo. Passa São Paulo. Passa São Paulo. Zanardi passa Botafogo. Paulo passa São Paulo. Alex passa São Paulo. Chico nos pênaltis passou? Pênaltis passou Botafogo. Passou Botafogo. Jogador, Miller. Tem pouca história essa criança com a camisa do São Paulo Futebol Clube, né? O que jogou, o que venceu de títulos. Miller, se for pra lá, dá pra jogar uns 10 minutos, viu? Miller, vamos lá, pra próxima quarta-feira. Olha, no tempo normal, dificilmente vai ficar 0-0. Acho que vai, o tempo normal, 2-2 e o São Paulo ganha nos pênaltis. Todo mundo achando que vai dar pênalti, hein? 2-2 e nos pênaltis da São Paulo. A tricolor. Pois não, Fini? Chama. Tá certo. Tá certo. O filho tá me dizendo aqui que teve, né, já que estamos falando do São Paulo e na sequência vamos falar do Corinthians, teve hoje decisão do Campeonato Brasileiro. Olha o sorriso, dá uma fechada no Paulo Sérgio. Corinthians e São Paulo. Quer ver? Adivinha quem ganhou? Aí tá a lógica, né? Pela quinta vez consecutiva, deu o Corinthians. Marina Buffon acompanhou mais um título do Corinthians no futebol feminino. Se liga na tela. E cadê o hino?
Um final de semana de Corinthians. No sábado, vitória e estreia do Memphis Depay. No domingo, brabas na final do Brasileirão Feminino, na mesma Neoquímica Arena lotada. Timão em dose dupla. Como torcedor de arquibancada, como torcedor fanático pelo Corinthians que sou, por isso que eu mantenho o ingresso barato, porque não é fácil. Com a vantagem do 3-1 da ida, as corintianas começaram tentando infiltrar na defesa são paulina. Do lado do São Paulo, teve pedido de pênalti em cima da Isa Guimarães, corte preciso da Marisa no chute da Aline Milene e gol anulado. Tudo isso depois dos 30 minutos. No retorno do intervalo, um belo lance da Aline Milene, mas a Camilinha errou o chute. E aí, como diz o ditado, quem não faz, toma, não é? Yasmin cruzou, Vicky Albuquerque ajeitou e Jaque aumentou a vantagem do Timão. A Rafa Mineira ainda mandou essa bomba na trave, mas quando o recorde de público de mais de 44 mil pessoas era anunciado no telão, a Carol Nogueira deu os números finais do confronto. 5-1 no agregado e o grito de novo de campeão. Neste majestoso venceu quem vence há mais tempo. O São Paulo chegou à sua primeira final de Campeonato Brasileiro Feminino. Mas do outro lado tinha o Corinthians, que levanta agora a sua 6ª taça, a 5ª de forma consecutiva, dando sequência à sua hegemonia no cenário nacional. O ano todo eu sempre soube o tamanho da pressão que seria por substituir o trabalho que estava aqui, né? Mas isso de forma nenhuma tira o quanto eu tenho a minha capacidade para fazer o meu trabalho e sempre busquei colocar o meu melhor todos os dias para que o Corinthians saísse vencedor. As coisas deram certo em bons momentos, em alguns momentos nem tanto, mas a gente nunca perdeu o foco daquilo que a gente queria, que era, obviamente, vir aqui buscar ser campeão. Salve! Parabéns para as meninas. Olha a carinha do Chico, olha lá. Aí sim. Esse é o Corinthians que eu gosto. Campeão. Esse é o time campeão do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Agora precisa salvar o Corinthians do rebaixamento, Mas Chico. não entramos no Corinthians ainda. Não dá pra você comemorar. É o próximo assunto. Não dá pra você comemorar primeiro pra depois? Eu não tenho que comemorar. Sei, o Chico pode comemorar. Começou a criticar. Eu acho que o Chico falou salve o Corinthians. Eu falei, agora nós vamos mudar de assunto, tem que salvar o Corinthians do rebaixamento. Não, começou, Chico. Satanás. Ele começou cedo. Tava bom o programa até agora. Não leva pra esse... Não leva pra esse lado. Bom, já que falamos de Corinthians, um dia muito bom o domingo do Corinthians e o sábado também. O sábado foi muito bom. O Corinthians precisava de uma vitória de qualquer jeito contra o Atlético Goianiense. A vitória veio justamente na estreia de Memphis Depay. O Thiago Salazar está lá e tem tudo para você. Todos os detalhes na tela. A Memphis Mania pegou na Fiel. Olha o que tinha de gente chegando na Neoquímica Arena com faixinha na cabeça nesse sábado. Tem faixinha ainda? Nenhuma. Pouco mais de 1 hora que já esgotou tudo. Quantas faixinhas vocês venderam? Umas 350 faixinhas de ontem à tarde para hoje, 2 horas da tarde. Há pouco mais de 1 hora para a bola rolar, a loja que fica dentro da arena tava assim, ó, com a galera menfinizada. A escolha do holandês em jogar pelo Timão atraiu também a imprensa do seu país. O pessoal veio só por causa dele. Very surprised. Yes, you know, back in Holland we love Brazilian football. We think it's the best football in the world. But the competition, it's a different thing. It all depends if he's going to be fit. This is really important because when Memphis Depay is fit, then he's so dangerous and he's so valuable. Bom, todo cuidado é pouco com uma contratação tão cara. Por isso, o primeiro anúncio de Memphis na escalação foi com ele no banco de reservas. Todo mundo estava ansioso de ver ele, a gente também, né? Mas tinha um jogo importantíssimo pela frente e ninguém ganha de véspera, nem do Lanterna Atlético Goianiense. E vou te falar, viu? O Corinthians não empolgou não no primeiro tempo. O alívio veio no último lance antes do intervalo. Garro bateu escanteio e o Romero sozinho testou pro gol. Festa do atacante paraguaio com direito a abraço do novo companheiro.
No segundo tempo, Emiliano Dias, substituto do suspenso Ramon, mandou Coronado para o jogo, mas Memphis foi para o aquecimento logo em seguida. E com essa concorrência pesada chegando, todo mundo quer mostrar serviço. Olha a jogada do contestado Yuri Alberto. Ele serviu o Romero, Adriano salvou e o Yuri foi lá, ó, persistiu e deu outra chance pro Romero, que dessa vez guardou. 2-0, jogadaça de Yuri e 2 gols de Romero. Difícil vai ser na hora que tiver que tirar um pro Memphis jogar, né? Ninguém escale o Romero no time dele. Ninguém vai me escalar, eu tô quase seguro disso. Tô acostumado a isso. E quem sempre joga, já sabe quem, né? Bom, hora de botar o homem em campo. Aos 18, Memphis Depay foi chamado. Special moment for me, you know, first game for the club. We showed tonight that, you know, we don't deserve that. We don't deserve to be low in the competition, so we have to fight every game. Aos 22, ele entrou no lugar de Yuri Alberto. E a galera, ó, aplaudiu demais o camisa 9, viu? Em quase 30 minutos em campo, Memphis deu um bom passe para Romero, fez parede e quase marcou 2 vezes. Por pouco ele não alcançou esse cruzamento de Carrilho. E quando teve chance de finalizar, Pedro Rangel impediu o gol que estava todo mundo esperando. Garro então chamou o atacante para um papo rápido. E na sequência, foi o argentino que apareceu dentro da área para aproveitar o passe de Igor Coronado. 3-0 Corinthians nesse aperitivo do que pode ser a equipe com o reforço de Memphis Depay. Tem uma qualidade muito grande e acho que a medida que vayan agarrando o ritmo do jogo ainda vai poder dar muito mais. I think for me it's important to be in shape as soon as possible. With game minutes, I think that's gonna help me. But of course, I need some more games to feel physically in competition with the team. Ficou faltando o gol dele, mas vai sair na próxima rodada. Já dá pra ver que ele é diferenciado, né? O toque na bola é o diferencial, tava precisando disso. Não tem como, o cara é craque, não tem como. Não teve gol do holandês hoje, a ansiedade pela estreia é que já passou. E mais importante do que isso foi a vitória, que não tirou o Corinthians da zona do rebaixamento no Brasileirão, mas deixou aquela sensação de que o time realmente está reagindo. A gente tem a obrigação de ganhar aqui em casa, porque somos o time mais grande do Brasil. O que é isso? Grande Depay! O que é isso? Treino Depay mania! Chicos Depay! Vocês mudaram o programa? Tá mudando o programa. Ninguém não me avisa nada. Eu sou pego no... Sobe o hino do Corinthians. O que é isso? O Garrafa não manda mais nada aqui. Quem manda agora é o Depay. Memphis Depay. Volta, Memphis Depay. Já tá aí. Volta, então, mas... Você tá jogando tênis? Não, tênis não. Eu tô com a faixinha do Memphis Depay. Chicos Depay. Parecida com a faixinha do Memphis Depay. Você entrou na onda do Memphis Depay? Entrei porque ele é bom. Você vê que ele em campo, ele perdeu um gol e sofreu um pênalti. Essa é a grande verdade. Não é possível. Né? O cara jogou 20 minutos. Tá bom até demais. Grande Memphis, Depay. Volta, Memphis. Imagina a hora que o Memphis fizer o primeiro gol, você vai fazer o quê aqui? Você vai subir a mesa. Surpresa total. O que a Valone diria a Chico Lang, Memphis Depay, a Valone? Eu tenho dó, mas tudo bem. Cada um na sua. Chicos Depay, levanta a bandeira. Mas, Chicos... Você vai ter dó quando o Memphis Depay fizer 5 gols no seu Palmeiras. Você vai ter que enrolar a bandeira, Chicos. Aí você vai, viu? Você vai enrolar a bandeira, Provolone. Parem as máquinas! Chicos Depay! É a novidade no momento. Chicos Depay, é isso aí, gente. Mas vocês viram no VT do Salazar, do material do Salazar, que virou uma febre mania o Memphis, que jogou, o quê? 20, mais ou menos? 30 minutos, né? Uns 20, 30 minutos. A gente tem alguns lances separados do Memphis, que mesmo com pouco tempo, né, em campo, ele teve algumas ações. Vamos ver, qual o primeiro lance que você separou do Memphis pra gente discutir aí, ó? Pênalti? Cruzamento. Como é que é? Pênalti? É o primeiro pênalti. Pênalti? Ele reclamou. É que não mostra aí no... Ele até reclamou muito, né? Olha só. Vamos ver. Não, é que o holandês não tem a mania de ficar reclamando. Entendi. Como o brasileiro fica reclamando cruzamento toda hora. Do Carrilho, né? Cruzamento do Carrilho. Sozinho.
O Paulo Sérgio... Não, teve um toque. O Paulo Sérgio... Se fosse em câmera lenta ali, você ia ver. O Paulo Sérgio... Eu vou esclarecer, gente. Ali, ó. Ele foi em câmera lenta no Eu vou esclarecer o que o Paulo Sérgio... É outra câmera, Peraí, vocês podem achar que o Paulo Sérgio tá maluco. Eu vou esclarecer. Por favor. O senhor fala que eu faço trairagem com você, eu vou esclarecer o que o senhor está querendo dizer. Todo mundo sabe que nós não somos detentores do Campeonato Brasileiro. O detentor do Campeonato Brasileiro é a TV Globo. A TV Globo manda os lances, nós temos as nossas imagens, são feitas lá de cima, nós não temos imagens atrás do gol. E na câmera da Globo, quando o Carrilho faz o cruzamento, tem um pé. Se foi pênalti ou não é uma outra questão. Não sei se vocês viram a imagem. Por trás, não viram. O pé do jogador do Atlético Goianiense toca no pé do Memphis. O Memphis se joga na bola e aí quando ele levanta, ele toca a mão no tornozelo. Mas como é um jogador europeu, Paulo me explicou tudo isso na redação, como é um jogador europeu, não está acostumado àquela reclamação, levantar braços e tal. Então na imagem da Globo gera alguma dúvida. A nossa imagem ela não é favorável para isso. Não, porque se fosse brasileiro, se fosse o Yuri Alberto, ia estar reclamando o pênalti. Estaria reclamando. Como é um europeu, não reclama. Aí passou batido o lance. Ou seja, nesse lance, repete esse lance pra gente, ô Fili. Nesse lance, eu quero que o Miller fale, o Zanardi. Olha lá. Não, agora eu não vou falar do pênalti, eu vou falar de posicionamento. O cara que entrou agora, o cara joga diretamente pra ele fazer o gol. O que aconteceu ali, Miller? Sabe por que ele caiu? Porque ele se jogou. É lógico. Nada. O Miller falou que ele se jogou. No outro jogador, você viu? No outro lance? Não foi nada. Não foi nada. Alex? Nada. Eu prefiro nem opinar. Não, vai perguntar pro Alex. Não. Zanardi, pra você, daquilo que você viu, você acha que pode ter tido algum pênalti ou não? Não. Nada, Eu acho que como ele é centroavante mesmo, ele se posicionou muito bem ali. Ele tentou se projetar na bola, né? Pra tentar fazer o gol. Depois você pergunta aí pro pessoal se foi pênalti ou não. Ele fazia o gol. Manda no Instagram. Ô, Michele, você pênalti ou não? Não, por esse ângulo, não. Por essa imagem eu não achei que foi pênalti. Tem uma outra imagem. Pro Chico Lang, eu acho que é dispensável. Close no Chico. Chico Lang, eu acho que é dispensável perguntar se foi ou não pênalti. Fecha no Chico, deixa eu ver, quer ver? Ó. Chico Depay. Será que eu pergunto pro Chico Depay se foi ou não foi pênalti? Chico Depay, foi pênalti ou não foi, Chico? Pênalti claríssimo. Tanta verdade que ele sai com o tornozelo machucado. Nossa. Ele bateu esse tornozelo aonde? Na cabeça da mãe de alguém, né? Tá certo. Ele foi tocado. Por isso que ele sai segurando o tornozelo. Bom, de qualquer forma, nós temos ainda mais lances para ver de movimentação, enfim, daquilo que o Memphis pode fazer no decorrer desta temporada. Tá curioso para saber os lances que a gente separou? Então segura aí. Bom, qual é o próximo lance do Memphis? Na tela aí, porque o Memphis em 30 minutos criou algumas ações. Já teve aquela agora, ó, lançamento da direita. Olha, ele recebe e ele bate de primeira. Eu começo com você, Paulo. O diretor falou que se fosse o Flaco Lopes fazia. Não precisa nem falar para que time torce o diretor. Ô, Paulo, analisando o lance aí. Mas fazia mesmo. É um jogador que se posiciona bem. E você vê que ele posiciona bem o corpo, bate com a perna esquerda. E aí no finalzinho do lance ele vai tentar roubar a bola do zagueiro. Foi ali, Chico, que ele torce o tornozelo. Dá para ver muito bem ali. Na sequência aí, né? Na sequência. Ele dá. É que depois vão falar também que não teve nada. É que, olha lá, ele tomou um tornozelo, tá vendo? Mas ele falou que tá legal. Ele falou que tá legal, pra sua tranquilidade. Tá de boa. Ô, Zanardi, analisa aí postura do jogador, qual a ideia, o facão, enfim, o que você visualiza dessa movimentação, com ele ainda não a 100% na forma física, ô Zanardi. Mas já vê que ele se posiciona muito bem. Quando essa bola vem do outro lado, do lado oposto, ele já bate com a esquerda cruzado, né? Você vê que ele é inteligente, ele já tentou pegar o goleiro desprevenido ali, mas é isso, é a falta de ritmo, muito tempo sem jogar, então é um jogador aí muito importante, que eu não tenho dúvida que vai dar certo pro Corinthians. Ô Miller, o fato dele já estar batendo de primeira é algo que chama a atenção? Fosse talvez outro jogador tivesse a dificuldade, ia tentar dominar a bola, enfim, a sua visão desse lance. Então, ele bateu certo, ele bateu bem, né? Isso é a qualidade dele, né? Ele tem essa capacidade, né? Ele é ambidestro. Só que o goleiro foi bem, né? Estava bem colocado e defendeu a bola. O Depay fez certo, bateu cruzado, rasteira, só que o goleiro estava bem colocado, né? Então acho que todas as vezes que ele receber esse tipo de bola, com certeza ele bem em forma, ele faz o gol. Gostou da estreia do Memphis, ô Alex? Fica claro e evidente que ainda há
uma deficiência física. Ele estava há 70 dias sem fazer uma partida, isso pesa muito, né? Pesa muito, e ele mesmo falou na entrevista que precisa de alguns jogos para entrar no mesmo ritmo dos demais jogadores. Então, é nítido, inclusive, quando a gente vê o Memphis em campo, que ele está um pouco mais rechonchudo em relação aos outros jogadores. Ele está mais fortinho e isso influi na mobilidade e tudo mais. Mas é claro, um cara que sabe jogar bola, se ele pega na bola, tem a condição de dominar, fazer as jogadas, ele vai ser um cara diferente, porque a gente sabe que ele é um jogador diferente, né? Nessa aí o goleiro também foi muito bem, ele poderia ter pego um pouco mais forte, ter chutado um pouco mais pro alto, mas o simples fato de ele pegar na bola, de ele se posicionar, a gente já percebe que é um jogador que vai ajudar muito o time do Corinthians nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E só uma informação importante, terminou nesse momento em Criciúma, jogo que tem a ver diretamente com o Corinthians, nessa briga contra o rebaixamento, e o Criciúma só empatou em casa com o Atlético Paranaense por 0-0. Então o Criciúma soma 1 ponto, vai a 29, 1 ponto a mais do que o Corinthians, tem um jogo a menos ainda também, mas é pelo que o Corinthians tem que passar. Então esse empate do Criciúma em casa não deixa de ser mais uma boa notícia para o Corinthians nesse fim de semana. Já já a gente vai entrar na tabela, a classificação, situação do Corinthians, que na rodada ela acabou sendo boa. Eu quero a opinião do Chico, mas antes, Michele Janela. Só para colocar aqui, Garrafa, o Hélio Souza, ele quer saber do Zanardi, a opinião dele sobre se ele tem algum receio dos técnicos estrangeiros, se ele acha que os técnicos brasileiros têm receio dos técnicos estrangeiros, ou se os técnicos brasileiros, se ele sente que estão confortáveis com a chegada de tantos técnicos estrangeiros aqui. Muita gente mandando mensagens através do nosso Instagram, @MesaRedondaTV. Bom, eu não tenho receio. Eu acho que o espaço está aí para quem é bom e para quem se capacita. Eu acho que a paciência hoje com os treinadores estrangeiros ela é muito maior do que para os treinadores brasileiros. Verdade. Mas eu acho que os treinadores brasileiros têm que se especializar, têm que estudar. Nós só estamos aí há 10, 11 anos que a CBF abriu as licenças para que todos pudessem se preparar. A Europa já tem um caminho aí de 30, 40 anos de estudo. Mas tem muitos bons treinadores brasileiros aqui. Eu acho que a gente tem que aprender com todos. Tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que estar sempre atento. Mas eu fico preocupado com quem te contrata. Porque às vezes a pessoa que te contrata, ele não sabe, ele não está preparado para fazer uma avaliação. Pô, o que o Zanardi tem de errado? Ele não tem essa capacidade. O problema é a moda, né? Ah, vou contratar estrangeiro. Primeira coisa que aparece no currículo é estrangeiro, então já ganha um tempo a mais. E até tempo a mais de quando o resultado não aparece. Sim. O estrangeiro tem um prazo a mais. E tem uma questão, né, Zanardi, que eu creio que na cláusula do treinador estrangeiro, se é mandado embora, tem que pagar na sua totalidade. Brasileiro não, o brasileiro você divide aí em 200 mil vezes, mas o estrangeiro não. Então, por isso que tem que ter essa paciência com o treinador estrangeiro, mas não tem com o brasileiro. Como disse o Zanardi, é isso. Eu penso também, acho que a bancada, de um modo geral, há o espaço, o mercado para todo mundo. Tem ainda alguma outra diferenciação, mas o mercado está aberto para os estrangeiros, é claro. Para os bons sempre haverá espaço. Mas que virou moda realmente, virou modismo. O cara que fala português com sotaque de Portugal já sai na frente só por causa disso. Então, tá errado. Mas assim, só para... Eu fiz todas as licenças, né? Eu não fui um jogador profissional, mas eu cheguei até um sub-20 do São Paulo, me preparei, hoje eu faço a licença da UEFA, estou cada dia mais me preparando, fiz a da AFA, fiz todas as licenças do Brasil, mas eu acho que a gente precisa isso. Por que eu não vou contratar o brasileiro? Ah, porque ele é brasileiro? Não, tem muitos caras bons. Ou contrata pela qualidade ou não contrata pela qualidade. Acho que essa é a grande sacada. A pergunta tem que ser essa, a pergunta aqui é a seguinte: o que os treinadores brasileiros, na sua maioria, não estão fazendo? É isso. Né? Também tem que se avaliar tudo isso. O Zanardi estudou. É isso. Né? Todos nós, né, Miller? Todos os treinadores estão fazendo isso? Em qualquer segmento. Todo mundo tem que estar se preparando, se atualizando. A coisa é muito rápida, a tecnologia está aí. Enfim, e até a chegada do Memphis. Até a chegada do Memphis. Jogadores estrangeiros também estão tomando um espaço bem maior do que e aí, por falar em Memphis, hoje, mais um lance. Falar inglês é importantíssimo. É claro. Como é que você vai conversar com o Memphis? Chico. Ele só fala inglês? Tá certo. Vamos por falar em Memphis.
vamos retomar aqui. Vamos retomar o Memphis, já mostramos 2 lances, temos mais um lance. Então teve um lance, tentativa de gol primeiro, depois um chute a gol e agora, ó, enfiada de bola, ó. Aí era pro Romero. Paulo, avalia esse lance aí. Não, é um jogador que tem uma visão. O Igor Coronado é outro jogador também que está muito bem. E você vê que o Memphis, quando ele está em forma, ele vai poder ajudar muito nesses lances de assessorar o jogador do seu companheiro, como também chegar na área, como ele mesmo demonstrou aí, né, cara? Ô Miller, é lance de quem pensa à frente, dá essa sensação, é muito pouco, pra gente que tá acompanhando de perto, né? Ele, é claro, é um jogador famoso, tem uma história na Europa, vem do futebol europeu, estava disputando a Eurocopa até 70 dias atrás, claro que é um jogador diferente, mas do que tá vendo aqui, mesmo sem condicionamento físico, é aquele cara que pensa um pouco mais à frente dos demais, dá pra sentir isso ou ainda é muito cedo pra falar? Sem dúvida nenhuma, esse é o chamado passe surpresa, né? Que pega o adversário, né? O adversário não esperava que ele tocasse ali, né? Então, passe surpresa. Esse tipo de passe está em extinção hoje no nosso futebol. Sim, né? Sim. Então é um passe precioso. Pouca gente repara isso, mas eu reparo muito bem, pode ver. Ele domina e já dá o tapa. Não, e ele olha pro Romero também, ele vê a movimentação do adversário companheiro. nem pensava que iria fazer esse passe. Né? E há pouco tempo o Corinthians tinha o quê? Toca no garro, velocidade do Wesley e mais nada. O que a gente viu ontem é um Corinthians com opções. O Corinthians mudou muito, né? de fora da área, né, também. Agora, eu fico um pouco preocupado com o aspecto físico. É claro que ele está fora de forma. Restam 12 jogos para o Corinthians, se eu estiver equivocado, alguém me corrige, mas acho que é 12 ou 11 jogos. 11 ou 12? 11 jogos para terminar o campeonato. Será que tem tempo ainda para colocar esse jogador em condição de ajudar? Porque ajudar... Tá claro que ele tem qualidade. Já ajudou, 20 minutos já ajudou. Não sei, meu. Uma coisa é jogar com o Atlético Goianiense. O próximo jogo é contra o São Paulo. Mas nem contra o Atlético Goianiense quando ele estava jogando assim. Não, tudo bem, que houve uma evolução, houve. Mas na verdade, nem contra os times pequenos estavam jogando assim, pô. Você, mais no dia a dia, acredita que a maior dificuldade nesse início com o Memphis é o tempo para ele readquirir forma e condicionamento para poder, de fato, ajudar muito o Corinthians? Não, com certeza. A gente vê o Coronado agora que ele está rendendo, quanto tempo ele ficou no mundo árabe, e ele é um grande jogador, mas até se adaptar, pegar o ritmo, que no Brasil é diferente, o jogo é diferente. E o Memphis, ele vai ter que se adaptar, vai jogar 30, vai jogar 40 minutos, eu acho que vai ter que ter essa habilidade aí para colocar ele no melhor momento. A gente vai separando lance a lance, aqui preparando o programa para você. Aí o Chico Lang, a gente já tinha fechado nesses 3 lances. O Chico Lang, pô, vocês não pegaram aquele lance, a ação do Memphis no meio campo? Eu falei, que ação do Memphis no meio campo que teve? O Chico foi lá, pegou o material, decupou, é isso aí, deixa eu ver, o que é isso, Chico? Ó o Chico. Olha aí, meu. Não é bobo, não. Ó, de costas, ele sai um pouquinho para receber, né, Miller? Ele adianta, ele sai do jogador que tá marcando. Eu espero, se é um outro jogador, posso estar errado, você me corrige, tá? O jogador fica esperando, já tem um contato atrás. Não, ele sai para receber, para fugir da marcação e fazer o giro. Se fosse um jogador normal, teria dado um passe pro zagueiro, recuado pro zagueiro. Passaria para trás. Ele ameaça para a direita e sai com a esquerda. Exatamente, não, ele gira, né? Ele gira em cima do zagueiro. Rolaria pro cara que tá atrás dele ali. Esse giro mata qualquer zagueiro. Não, e outra coisa, ele de giro você entende, né? De giro você entende, hein, Zanardi? Fazia isso aí, ele antecede o adversário. Ele antecede, ele faz a jogada antes do adversário chegar. O jogador brasileiro, o que ele procura? Ele procura o corpo a corpo. Ele procura o corpo. O Yuri Alberto, no segundo gol, é esse Yuri Alberto que a gente precisa. O jogador que fica firme, ele deu um giro no zagueiro e cruzou para o Romero. Vamos ver o que o técnico do Corinthians, em entrevista coletiva, auxiliar, né? O Emiliano trabalha juntamente com o Ramon Dias. O Ramon estava suspenso e o Emiliano concedeu a entrevista coletiva. E, claro, foi perguntado sobre Memphis Depay. Na tela. Y lo de Memphis, nada, la cualidad que él tiene. Todo el mundo sabe, acá no voy a descubrir nada de él, ni... Tiene una cualidad muy grande y hace que a medida que vayan agarrando ritmo de jogo, ainda va a poder dar muito mais. Bom, ele tocou num ponto exato que a gente está falando aqui, condicionamento físico. E o Memphis, lá na zona mista, também foi, obviamente, questionado sobre isso, sobre o que eu coloquei. Será que vai ter tempo desse jogador de muita qualidade entrar em forma para assumir definitivamente a condição titular, ou vai ter que ir dosando de 30 minutos, jogando um tempo? O Corinthians está com urgência para ontem. Vamos ouvir o Memphis.
I think for me it's important to be in shape as soon as possible, and yeah, with game minutes I think that's gonna help me. But of course I need some more games to feel physically in competition with the team. And to be at my best level. You know, it's normal after 1 week of training that you not directly be at your highest level, but I enjoyed today and yeah, I feel good. Chico, tá aí, o Memphis admitindo que obviamente precisa de minutagem. E eu repito, faltam 11 jogos, né, Paulo? 11 jogos. 11 jogos para o Corinthians em termos de campeonato brasileiro. Você acredita que vai ter tempo suficiente para o Memphis pegar a camisa titular e falar, é comigo a parada? Não, eu acho que não. Ele vai ajudar o Corinthians desse jeito que ele ajudou ontem. Ele vai entrar devagarinho, todo jogo 30 minutos, até pegar um pouco mais ritmo, entra, joga 40, mas ele tem que ser gradativo. Ele não pode ser de cara o cara que vai resolver. Ele não vai resolver nada, ele vai ajudar. Mas resolver ele não vai. Risco de contusão é muito grande, né, Zanardi? Um cara que não joga 70, você pôr num ritmo intenso em futebol, você tem que ir dosando, é isso mesmo, Zanardi? Tem, mas pelo perfil dele, você vê que ele é um jogador forte ali, tem bastante massa muscular ali, então a gente precisa entender, a parte da fisiologia vai entender isso daí, mas é claro, se ele forçar, até aquele lance que ele bateu de esquerda ali para machucar, para abrir, é muito fácil, então precisa ter um pouquinho de calma e ele vai ajudar nesses 30, 40 minutos. Você, treinador do Corinthians, você colocaria ele no primeiro minuto ou no segundo tempo? Ah, eu acho que sempre no segundo tempo, quando o pessoal já está mais descansado. E também tem um detalhe interessante, o professor Zanardi falou, está corretíssimo, que nos outros jogos, um time de mais qualidade, a tal da intensidade, né, a dinâmica de jogo é diferente. Sim. Mesmo ele entrando 30 minutos, por exemplo, ele vai entrar contra o Inter na Neoquímica, contra o Bahia. O ritmo é totalmente diferente. São times de qualidade, a dinâmica de jogo muito intensa. Contra o próprio São Paulo, domingo. Exatamente, contra o São Paulo em Brasília, quer dizer. Então, também tem que ver que esses 30 minutos dele, ele não pode ser intenso, porque ele está fora de forma. E aí corre o risco de, se acontecer uma lesão, fica de fora da temporada. Ou vai voltar só no final, e no final a vida já pode estar decidida. Quem está decidindo para o Corinthians, vocês sabem, é Romero. Romero, rapaz, o Romero. E o Romero foi para um desabafo depois da partida na Zona Mista. Você quer saber? Então segura aí. Semana que vem tem sala VIP aqui do Mesa Redonda. E para os nossos convidados que estarão aqui, teremos chopp da Ecobir, hein? Que alegria, Ecobir. Por isso que eu vi a equipe, nós vamos entrar mais cedo, domingo, às 10 da manhã. Vamos sair mais tarde. É chopp Ecobir, tá certo, que legal. Sala VIP, com grandes atrações. Bom, vamos pro primeiro gol do Romero, no finalzinho da primeira etapa, estava amarrado o primeiro tempo do jogo. Escanteio do Garro, e olha quem apareceu para fazer Corinthians 1-0. Põe esse lance aí pra gente avaliar, ô filho. Primeiro uma falha da defesa adversária. Como é que é, Paulo? Uma falha do Atlético Goianiense, porque ele tá sozinho. Um zagueiro ficou marcando o outro. Mas ele não busca esse espaço solitário ali dentro da área, quer ver, Não, isso é falha. Quando você tá no mano a mano... A defesa de índio ali, tudo. Ou seja, também alguém puxa a marcação pra dentro, e o Romero fica livre. Tem isso também, não? Pode ver, foi um bloco da defesa do Atlético Goianiense. Eles foram tudo pra lá, pode ver. O Romero cabeceou sem subir, sem saltar, cabeceou, livre de marcação. É um lance, e foi um lance que, assim, tirou um peso das costas do Corinthians. Primeiro tempo estava bem amarrado, né, até porque a expectativa era de entrar com o Thales e com o Memphis. Aí você vê na convocação o Romero e o Yuri Alberto, o torcedor já... Aí começam os erros. E o jogo estava difícil. Aí o torcedor fica impaciente. Se o Corinthians vira 0-0, é outra coisa. Foi 48. 48. Professor Zanardi, o que você diria para a tua defesa no pós-jogo, outro dia? Depois dessa... Na reapresentação, dessa aberração desse movimento aí. Porque bola parada decide jogo, né? Isso aí, a gente treina bola parada, separado, tá decidido como o adversário vai entrar. Então, assim, foi um erro muito... E o Romero se aproveitou, né? O Romero se aproveitou. Agora, aí, como disse o Alex, com o Corinthians em vantagem, no segundo tempo o Corinthians volta mais leve. E aí, de novo o Romero. Agora eu quero que vocês avaliem exatamente o segundo gol do paraguaio. Olha só, o Yuri, o que o Yuri faz. Meio gol pro Yuri, né?
Mas olha, ele foi atrás da bola. Então, aí o Romero fica se lamentando. Esse é o lance, ó. Esse é o lance. Ó, o zagueiro, ele deu lá de dentro. Não, mas tudo bem, o Yuri não cai. Ele dá sequência na jogada e aí vem o gol. Isso daí que é importante. E ele viu o Romero, o toque foi consciente. Não é que ele jogou pra trás de qualquer jeito, aleatoriamente. Ele viu o Romero e rolou pra ele. Né? Já era pra ter saído o gol. O tão criticado Yuri, né, seu Chico? Não, mas no começo do segundo tempo, todos os lances que chegavam no Yuri Alberto, ele caía. Sim. E aí, nisso daí, olha o lance que ele faz. Paulo, o Yuri fez uma boa partida, Paulo. Pra mim, foi um dos melhores em campo. Segundo tempo foi diferente. Mas pro Corinthians todo. O primeiro tempo foi ruim pra todo mundo, Paulo. Não, mas pra ele foi diferente. E o zagueiro aí, o Tanto é que a torcida começou a gritar o nome dele. O zagueiro fez, ele deu lado, deu fundo pro jogador. Tá o time inteiro dentro da área, só o Romero dentro da área e fez o gol. Esse é o zagueiro que todo atacante... Você vai falar o quê de uma defesa dessa? Hein, Miller? Esse é o zagueiro que todo atacante sonha em enfrentar, hein? Tinha 70 jogadores do Atlético Goianiense na área, olha só. Deixa assim, melhor assim. Só o Romero dentro da área, só o Romero. E ele conseguiu fazer o gol. Todo mundo assistindo. Ali, ô Zanardi, se eu estiver errado, você me corrige. O zagueiro faz a proteção, né? Fechando o sentido da área. Não, ele vai atrás do jogador e deixa o jogador girar. Não, o zagueiro jamais, professor, o zagueiro jamais pode dar o fundo ali. Porque, na verdade, sim, é diferente você pegar o Miller, que sai para os dois lados. Mas, assim, ele já deu bote, o Yuri só girou. Quer dizer, primeiro ele podia proteger, né? Jamais fazer isso daí. E essa aí nem é tanta a especialidade do Yuri Alberto. Quer dizer, foi foi muita infantilidade. Foi uma atitude juvenil. Uma atitude juvenil do jogador do Atlético. No Yuri Alberto, dele não ter caído. Mas você tá muito crítico com o Yuri Alberto. Jogou um partidaço ontem. Tô elogiando. Não, ele tá elogiando. Eu tô elogiando. Chicão, obrigado. Mas o primeiro tempo, o Corinthians todo não foi bem. Você falou que o Yuri não foi bem no primeiro tempo. Não foi. O time inteiro não foi. O time todo não rendeu o jogador. Mas é um jogador que pode render. É um jogador que não precisa cair quando recebe a bola, faz o pivô, não cai. Nessa jogada você tá certo. Ele ficou em pé. Perfeito. Mas no primeiro tempo, o time do Corinthians não jogou. O Garro foi mal. Todo mundo foi mal. Você quer lembrar o Yuri Alberto? Pois não, Michele Janela, é isso? Não. Vamos ouvir o técnico do Corinthians falando do Romero e depois tem o desabafo do Romero. Enquete-se presentes, é isso? Então tá certo. Agora. Então a gente vai vir na sequência com o Emiliano falando do Romero e o desabafo do Romero, mas tocou a campainha presentes pro nosso público, né, Bia? Então vamos lá. É só um presente, diretor? Ou é para dar 2 presentes? Então vamos começar com a nova camisa número 3 do Grêmio, tamanho P, em parceria com a Umbro. Olha que linda! E um voucher para 2 pessoas para o restaurante Porto Del Mar, que fica na rua Sapucaia, 572 na Moca. Olha que gostoso aqui. Vale rodízio com acompanhante lá no Porto Del Mar. Vai para Jefferson Castellani Tavares. Jefferson Castellani Tavares, nossa produção vai te mandar um e-mail amanhã. Você tem uma semana para retirar seu presente aqui na TV Gazeta, beleza? E a nova camisa do Juventus da Moca, tamanho GG, em comemoração aos 100 anos do clube, e com o kit da Cinete, que vem com bolsa térmica de gel maravilhosa, faixas de resistência, gel de arnica e o par de ingressos para a festa de San Gennaro, lá do Padre Wellington. E esse convite aí dá direito a brusqueta, prato de espaguete, fatia de pizza, uma delícia, viu? Aliás, meninos aqui, comentaristas, quiser ir, Zanardi, só me falar que o Padre Wellington está convidando e ainda vai ter a apresentação da banda Itália Brasil, festa de San Gennaro até dia 6 de outubro, vai para o Ricardo Zapparoli. Uma semana também para retirar seu presente aqui na TV Gazeta. E a gente ainda tem bola oficial da Poker e luva oficial da Poker daqui a pouquinho. Esse kit aí pro Garrafa, né? Eu tô com a boca fechada, mas um convite do padre a gente não pode recusar, não né? Pode. O padre convidou, Zanardi. Eu tô, né? Vou fazer desfeita pro padre. Belo kit, comida, camisa GG, gelo. Minha alma não pode ir pro inferno, que o Chico Lang faz, não. O padre convocou, vamos lá, pegar essa brusqueta aí. É um convite abençoado. É um convite abençoado. Convite. Obrigado, padre. Iremos todos. Estaremos todos. A mesa, o time é forte. O time é forte. Mas vamos ouvir o que o Emiliano falou de Romero, que para alguns é... Vamos ouvir o que o Romero falou primeiro, então? O Romero foi pro desabafo, mas foi num tom legal. Vamos ouvir. Ninguém escale o Romero no time dele. Ninguém vai me escalar, eu tô quase seguro disso. Tô acostumado a isso. E quem sempre joga
já sabe quem, né? E é uma realidade. Gente, o Romero, ele é subestimado por ser talvez esse cara, mas... Esse tá escala ele. Nem ele escala ele. Nem ele escala ele, Chico? Nem ele se escala. Essa é a grande verdade, porque ele é um jogador que complementa. Ele não pode ser o jogador que decide, ele é um jogador que dá um complemento, entendeu? Então, a verdade é que ele perdeu um pênalti, né, contra o Botafogo e fez 2 gols no próximo jogo. Quer dizer, ele é irregular, ele é instável. Ele não é um cara que mantém um padrão. Por isso que nem ele escalaria ele. Mas ele tem sido decisivo. Tem sido. Já foi o ano passado. Isso é outra coisa, mas ele não pode. Você escala ele no seu time, jogador? Né? No Corinthians hoje, o Corinthians hoje? Não, tô falando no seu time. Não. Não confunde. Então, não confunde. Então, mas e no seu? tá vendo? Tá vendo? Qual é o seu ataque? O seu ataque do Corinthians com todos os reforços que chegaram. Quero ver se o senhor vai pôr o Romero ou o senhor tira. 3, vai jogar... Tá. Memphis, Thales e Garro. Tá vendo? Não, mas o Garro é meia. É meia, eu jogo com 2. Você põe o Coronado e põe o Garro um pouquinho mais atrás e o Coronado chega. Isso aí. E Romero no banco. No banco. Ingrato. Você é um ingrato. O ano passado o Romero já salvou o Corinthians. O artilheiro da nossa arena. Ingrato. O senhor é ingrato. Olha os números do Romero aqui, Paulo Sérgio. Olha os números. O senhor tem que se render a ele. Não, me render Olha nada, só, filho. O time tá na situação que tá com o Romero. Jogos foram 46 em 2024. Gols, 15 gols. O maior artilheiro da arena. Bonita arte, hein? 4 assistências e 15 gols. São ou não são bons números? Muito bem. Olha o time onde tá. Romero é titular. Você entende? Romero seria titular no seu time, Alex? Com todos os jogadores do Corinthians hoje à disposição, não. Eu acho o Romero um jogador tecnicamente limitado, é importante, tem sido decisivo. Às vezes o jogador se escala por esses momentos, mas não seria um titular eterno. Até para agora pode ser titular como tem sido e tem ajudado bastante. Mas se você analisar jogador por jogador, fazer aquele quem é melhor, como a gente costuma fazer... Tudo isso é que nem júri de calouro. Não, o Romero é bom jogador, o Romero faz gol, é assim, Zaray. O Romero é bom, o cara canta pra caramba, mas meu voto é pra outro. Deixa ele fazer a colocação dele, que ele tá bem. Ele tá tirando o Romero do time também. Não, ele tá certo. Quais os 3 jogadores que você colocaria no ataque do Corinthians? O Thales, o Memphis e o Yuri Alberto. Eu mantenho o Yuri Alberto, porque eu acho que o Yuri Alberto é um cara... Esse sim é um cara subestimado e acho que é um cara importante. Se você mostrou os números do Romero, os do Yuri Alberto são ainda melhor. Coloca aqui então os números do Yuri Alberto. Quer ver? Yuri Alberto. Olha aí. 44 jogos, 17 gols e 4 assistências. 21 participações diretas. Muito parecido com os números do Romero. Melhor ainda. Muito parecidos. Jogador, com esses reforços que chegaram, como é que você acha que fica interessante o ataque do Corinthians? Quais são os 3? Eu também, eu iria de Memphis, Yuri e o Thales. Tá vendo? Obrigado, Xará. Tamo junto. Ô, Romero, você tá tentando aqui, Romero. Você tá forçando uma coisa. Ele mesmo sabe, o Chicão acabou. Aqui. O Chicão falou aqui. Ô, Chico, agora não. Não, o professor, pô. Não, o professor vem no final, né? O professor vem no final. Chico Lang, Romero, né, Paraguai, identificado com o seu Corinthians. Com os reforços que chegaram, 3 atacantes no Corinthians, Chico. Eu colocaria o Memphis, né? Tá. Evidente, né? Não precisa nem falar com essa faixa na cabeça, você não ia colocar minha mãe, né? Não. Coitado, deixa a sua mãe. Deixa lá, São Paulino, inclusive. São Paulina. Eu colocaria o Thales. Tá. O Thales e também colocaria o Yuri Alberto. Boa. Caramba. Michele Janela. Romero titular ou não? Eu acho que o Romero sempre resolve no Corinthians. Ele é aquele jogador que não é talentoso e tudo mais, só que ele resolve, ele faz o gol. Ele pode um dia perder um pênalti, mas no outro jogo vai lá e faz 2. Então ele sempre tem salvado o Corinthians. Então eu ponho o Romero titular. E se não for titular, coloca que logo ele vai resolver. Para Michele é Romero e mais 2. É isso aí. Agora, professor Zanardi, com essa fartura de jogadores que chegaram, Romero está merecendo a condição de titular no Corinthians? Ou, de repente, pode ficar no banco? E como é que é trabalhar com um jogador que não tumultua, mesmo quando fica de fora? Porque foi o que disse o Romero. Então, ele é um jogador que todo treinador quer ter, né? Que não tumultua, que entra, faz gol, resolve. Mas eu acho que com o time titular ali,
também vou com eles aqui. Eu vou com o Yuri, vou com o Thales e vou com o Memphis. O jogador não se contentou, né? Não se contentou. Só ele tá com esse negócio. Eu fez a cabeça da Michele. Sabe o que é engraçado? Que esses dois ontem ficam me enchendo de zap quando saem os gols do Romero. Gol do Corinthians, eu não tô de folga ontem, lá tava vendo o jogo, mas é gol do Corinthians, o Chico manda coraçãozinho do Romero e não sei o quê, o Paulo Sérgio gol, bandeira do Corinthians. Falei, o que foi, Paulo? É uma festa, não é gol do Romero, Garrafa. Aí chega na hora, os caras tiram o Romero do time. Garrafa, sabe um outro detalhe que o torcedor precisa, não só o torcedor, mas assim, eu estava reparando assim, do time do Corinthians, em especial do Coronado, ele tem entrado bem. Coronado bem, né? Sim, só que tem um detalhe, ele não tem começado bem os jogos. Quando ele entra jogando, ele não tem o mesmo rendimento de quando ele entra no Penso que é um jogador para o ano que vem. Pela adaptação, que jogava não no futebol de muita intensidade. Sim, você tem que perder tempo com um jogador bom. Beleza. Porque ele sabe jogar bola, né? É o princípio de bola. Ele sabe jogar bola, exatamente. Ele entrou nesse jogo ele entrou arrebentando com o jogo. Né? Ele é inteligente. Você tem o gol do Garro, filho, para mostrar? Exatamente. Foi o melhor jogo contra o Fortaleza. A gente tem que ver agora, quando ele começar a jogar, ele entrar desde o início, ele tem que render a mesma coisa. Teria que ver no lugar de quem também, né, Xará? Hoje vai ser difícil tirar o Garro. Olha lá, olha a bola que ele dá, ó. Zanardi, olha a bola que ele dá pro Garro, o Coronado. Ele é muito bom jogador. É o que o Miller falou, só que ele é muito leve, né? Eu acho que essa questão de ele iniciar o jogo, às vezes pode atrapalhar um pouquinho. Mas você jogar com um jogador inteligente, você tem o Coronado e o Garro, 2 meias, com essa linha de 3 atacantes aí, a bola vai chegar o tempo todo. Por isso que eu fiz. E como é que você marca isso? Garro e Coronado por detrás, vindo para armar também, juntamente com o Garro. Agora, o Alex Santana tá voltando aí nos próximos dias. Esse tem que ser eu acho absoluto. Que é Alex Santana, volante. Garro e Coronado. O Martínez. O Martínez jogou muito bem ontem. Bom jogador. Muito e bom aí eu jogador, acho que você pode jogar com Garro. Você pode jogar com Garro e Coronado. Tem 2 volantes que marquem. Quando você tem 2 jogadores criativos, que é o Garro e o Coronado, você força o adversário, não é, o Zanardi? Você força o adversário a pensar no time que você tem. Acho que pode ser uma boa alternativa. Só que aí lá na frente vai morrer um dos atacantes que a gente falou. Verdade, porque você precisa entender se você quer jogar com 2 volantes mais de marcação ou com um volante e 2 meias. Eu acho que a análise do adversário sempre é muito importante, né? Acho que dentro de casa ali com a torcida, o Corinthians tem que ter mais força, tem que querer ir para cima. Mais pegada. Tem que colocar caras ali inteligentes, porque também o adversário vai se preocupar com você, não tem como. É claro, a gente está tentando aqui montar um Corinthians, mas acho que o importante, o Zanardi está aqui que não nos deixa mentir, o importante é você ter opções. Porque daqui a pouco você perde um jogador por suspensão, você olha para o banco, você tem um jogador que pode fazer a mesma função. É isso que o Corinthians não tinha. Porque o Coronado e o Garro são jogadores que precisam de referência na frente. Os atacantes, quem determina o passe é o atacante, não é o cara que está com a bola. Isso é um princípio básico de bola. Então o que acontece? Tendo o Yuri Alberto, o Thales, que são rápidos, e o Memphis, que é inteligente, o Garro Coronado, o passe que ele deu pro Garro Coronado, você viu o passe que ele deu? Sim. Ele deu 2 toques em 1 milésimo de metro quadrado que seja. Ele deu um tapa e em seguida já deu passe. Quer dizer, é um passe muito difícil, passe surpresa. Se mata qualquer E ele comeu a bola contra o Fortaleza, exatamente, né? Fez um partidaço lá. Fez um golaço, né? Na sequência, um golaço. Não fala em comer bola que eu fico com fome, o Garrafa. Tá vendo? Tá vendo? E por falar em fome, né? E na sequência a gente vai falar, sabe sobre o quê? A situação do Corinthians como ficou. Vamos olhar para a tabela e projeção. Tudo é importante, formação de time e tal, mas os números é que dizem a verdade. O Corinthians que teve uma rodada, no meu entendimento, boa, em termos de fuga de rebaixamento. Na próxima rodada, nessa rodada não era possível sair do rebaixamento. Mas na próxima rodada, atenção, vou mostrar isso para vocês. Na próxima rodada é possível que o Corinthians, que tem clássico contra o São Paulo, saia da zona de rebaixamento. Então, segura aí que a gente vai mostrar isso para você. Mas na tela, a classificação do Campeonato Brasileiro desde o início. Fini, vamos lá como é que ficou a classificação. Alguns times ainda com 26 jogos, né? O G4 com o Botafogo em primeiro. Palmeiras, vamos falar daqui a pouco, é o segundo, 53. Fortaleza, 52 é o terceiro. Flamengo perdeu hoje com o time reserva, permanece na 4ª colocação com 45 pontos, se distanciando bem do líder.
tem um jogo a menos. O quinto é o São Paulo, se vencesse poderia ter entrado no G4, mas perdeu. Bahia é o sexto, Cruzeiro sétimo, Internacional que venceu pulou para a 8ª colocação, Atlético Mineiro que venceu também o Bragantino é o 9º e o Vasco que perdeu para o Palmeiras está na 10ª colocação. Virando a página entra o desespero do Chico Lang e também do Paulo Sérgio. Juventude é o 11º, o Grêmio é o 12º, Atlético Paranaense o 13º, Bragantino o 14º, Criciúma que empatou há pouco, como disse o Alex, chegou a 29 pontos, é o 15º, o Vitória é o 16º com 28, o Corinthians, que era o 18º, com a vitória, pulou para a 17ª colocação, com chance já eminente de sair do rebaixamento. Para minha surpresa, apesar do adversário ser o Botafogo, o Fluminense volta à zona de rebaixamento, não acreditava que o Fluminense voltava, e ele volta abaixo do Corinthians, é verdade que com um ponto a menos, mas com um jogo a menos. O Cuiabá, com 23 pontos, é o 19º, Atlético Goianiense é o lanterninha, eminente, praticamente rebaixado na lanterna do campeonato. Olha, o Corinthians, gente, o Corinthians tem 28 pontos com 27 jogos. É o mesmo número, a mesma situação do Vitória que está acima dele. Qual é o próximo jogo do Vitória, Alex? Internacional no Beira-Rio. Final de semana, então, o Vitória vai visitar o Internacional, que está em ascensão no Beira-Rio. E o Corinthians enfrenta o São Paulo, lá em Brasília. Se o Vitória perde para o Inter, que é o resultado mais plausível, e o Corinthians arranca o empate do São Paulo em Brasília, o Corinthians já sai da zona do rebaixamento. O Corinthians, com um empate, pode sair da zona de rebaixamento, gente. Basta o Vitória perder. Basta o Vitória perder. Se o Corinthians vencer e o Vitória empatar, também sai. O Corinthians também sai. Ou seja... E tem um jogo do Grêmio e Criciúma agora dia 25. Tem jogo, tem, ó. No meio de semana. No meio de semana. E as equipes acima do Corinthians, ó, 28. Vitória, mesmo número de pontos. Criciúma, 29, com um jogo... Joga contra o Grêmio. Com um jogo a menos. O Vitória tem 2 vitórias a mais que o Corinthians. Perfeito. O Bragantino, com 31 pontos, 28, joga são 3 contra pontos o do Corinthians. Joga contra o Internacional esse jogo a menos. O Grêmio venceu, deu uma escapada. Atlético Paranaense, 31. Deu uma refrescada, assim, a situação ainda é complicada, mas... Tem um detalhe interessante também. A gente tá falando e o Braga vem mal, né? Exatamente, a gente tá falando todas essas possibilidades. Vamos supor que o São Paulo saia da Libertadores na quarta-feira. Ele vai jogar contra o Corinthians no domingo, ele precisa pontuar para ficar no G4, zona de Libertadores. Sim. Quer dizer, vai ser um jogo tão importante quanto o Corinthians, o São Paulo também. Sem dúvida. E aí o Corinthians vai pegar, a gente não sabe que tipo de adversário o Corinthians vai pegar. Pode pegar um São Paulo eliminado da Libertadores ou classificado. Antes do Alex, o que é pior, o Zanardi? Assim, você pega um time motivado pela frente, vamos supor, o São Paulo elimina o Botafogo, muito motivado, né? Vai para o jogo clássico contra o Corinthians. O time chega embalado ou se perde, a pressão aumenta. Para o Corinthians é melhor o que? De repente, se o São Paulo segue na Libertadores, ou não, o São Paulo... Eu acho que é melhor, Se o São Paulo continuar, é melhor, porque se o São Paulo perder, o São Paulo com certeza vai vir a vera toda para querer ganhar do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, dentro dessa situação, tem 4 times brigando aí com 2 vagas, né? Eu acho que vai ser complicado, vai. 4 times por 2 vagas? Quais são esses? Eu acho que Vitória, Criciúma, eles estão brigando ali com o Corinthians e com o Fluminense, né? Porque... Desses 4, você entende que 2... Eu acho que o Atlético e o Cuiabá já vão cair. Já caíram. Eu acho que só tem 2 vagas aí para 4 Mas o Bragantino precisa tomar cuidado. Porque ele tem nome, mas como o próprio Atlético Paranaense também que vem tem mal. Se você for... Mas o Zanardi está indo muito no aspecto técnico, né? Porque se você for na pontuação, você olha em termos de pontuação, tem muita gente que o Corinthians pode ultrapassar. Até o Juventude ainda está com 32 pontos, corre risco, né? Aliás, atenção, Alex, tem uma informação importante sobre o clássico do próximo domingo que vai acontecer em Brasília. Hoje teve Palmeiras e Vasco, foi torcida mista. A gente vai falar desse jogo da liderança, a briga do Palmeiras pela liderança. Torcida dupla, Vasco e Palmeiras dividiram o estádio, foi o maior público, né? Foi o maior público. Corinthians e São Paulo vai ter problema, Alex? Não sei se vai ter problema, eu espero que não, mas cabe aqui um alerta importante para as autoridades. Está definido que o jogo entre São Paulo e Corinthians é com torcida única em Brasília, porque no primeiro turno foi torcida única na Neoquímica Arena, então por uma questão de isonomia ficou definido um acordo entre os clubes e a CBF que seria a torcida só do São Paulo no jogo do Mané Garrincha. O que acontece? Como o jogo é em Brasília, é fora da jurisdição do estado de São Paulo, a situação é um pouco mais amena em relação a essas rivalidades entre torcidas organizadas até que ficam na capital paulista. Muitos corintianos estão prometendo invadir o Mané Garrincha para torcer pelo Corinthians. Inclusive, eu conheço pessoas
Tenho amigos em Brasília, corintianos, que já compraram ingresso para ir ao jogo. Se eles vão ficar à paisana, quietinhos, só assistindo, eu não sei. Mas se eles se identificarem lá dentro... Se são poucos torcedores, ficam quietinhos. Mas se juntar um grupo... Mas a promessa é que vai ter uma invasão corintiana no Mané Garrincha. Então, vamos ficar atentos a essa informação. Esse é um alerta importante que eu queria fazer. O mestre Alberto Helena Júnior... O mestre Alberto Helena Júnior para arrematar o assunto Corinthians. Pois não, mestre? O Corinthians é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Ontem, o primeiro tempo era meio vazio. Não aconteceu nada. No segundo tempo, o Corinthians se arrumou, jogou bem e mereceu a vitória por 3-0. E com destaque, né, para esses dois meias que fazem a diferença no time do Corinthians, que são exatamente o Coronado e o Garro. Né? O Garro, inclusive, esteve muito bem ontem. De resto, o Corinthians tem que brigar para escapar do túnel furado que tem lá, né? Que leva direto para o buraco da segunda divisão. Certo, mestre. Bom, o Fini falou, Garrafa, antes da gente virar o assunto para o Palmeiras, um rápido sim ou não com as plaquinhas. É só sim ou não, a gente faz a contagem aí no pique. Estamos apressados aqui para arrematar o Corinthians. Opa, é sim ou não, hein? Atenção, hein, gente? O Corinthians vai fugir do rebaixamento? Plaquinhas na mesa. Atenção, Paulo, sim, 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 sim. Unanimidade, sim, Corinthians foge do rebaixamento. Romero é o melhor jogador do Corinthians hoje, sim ou não? Hoje. Vamos, gente. Hoje. Só a Michele de sim, quase deu unanimidade. Não é. Yuri Alberto é injustiçado pela torcida corintiana, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, gente. No pique. Não, sim, não. Deu não. Não é injustiçado, eu acho que é. Pelo aspecto físico, será que o Depay vai ter tempo para ajudar o Corinthians na temporada? Sim ou não? No pique, gente. Sim ou não para Yuri Alberto? Para Memphis Depay? Vai ter tempo de ajudar. Sim, de forma unânime. Corinthians elimina o Fortaleza na Copa Sul-Americana terça-feira, vantagem de 2 gols, sim ou não? Atenção, unânime, sim, Corinthians vai para a semifinal da Sul-Americana. O Corinthians elimina o Flamengo em 2 confrontos na Copa do Brasil, sim ou não, turma? Sim ou não? Sim. Miller não foi unânime. E você em casa, vai participando com a gente. Igor Coronado, agora eu quero ver, merece ser titular do Corinthians, sim ou não? Sim. Zanardi sim, Alex não, Miller virou? Perdão, sim. Sim, não, deu sim. Coronado ganhando vaga entre os titulares. A última agora, hein? É possível o Corinthians vencer a Copa do Brasil, vencer a Copa Sul-Americana, ou seja, 2 títulos, e ainda fugir do rebaixamento? É possível. Corinthians, né? Não. Sim. Tem que acreditar, ué. Que não faz uma vitória, hein, gente? Tá certo. Mas você falou se é possível. Não, mas possível pela bola, né? É possível pela bola, não pela matemática. Não justificar. Tá certo. Esse é um assunto para Marguerita, para depois a gente continuar. Bom, vamos com o Palmeiras. O Botafogo venceu ontem o Fluminense no finalzinho do jogo, né, com o gol do Luiz Henrique, e o Palmeiras precisava da vitória em cima do Vasco. E veio. Vamos ver como é que foi? Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha e pra falar bem a verdade, os dois times se estudaram muito no início do jogo. Então, a primeira boa oportunidade foi aparecer só aos 25 minutos. E foi justamente nesse lance que Flaco Lopes viu Ryan falhar e entregar a bola nos pés do atacante alviverde, que dominou, ficou cara a cara com Léo Jardim e mandou pro fundo das redes, 1-0 Verdão. Com a desvantagem, o gigante da colina respondeu nesse chute de David muito bem defendido por Everton. Já o Verdão encontrou ainda mais 2 boas chances nos acréscimos, a primeira nesse cabeceio de Murilo e a segunda nessa bomba de Veiga que, pra sorte do goleirão, parou na trave. Segunda etapa rolando e quase que o Flaco faz o segundo dele nessa finalização de bicicleta que explodiu no travessão. Já o Maurício ficou cara a cara com o Léo Jardim, mas parou na boa defesa do goleiro.
E é polêmica que estava faltando, então não falta mais. Emerson Rodrigues tentou o cruzamento, a bola tocou no braço de Vanderlan dentro da área. E aí, meu amigo, o juiz marcou a falta fora da área, foi chamado pelo VAR para fazer aquela revisão básica. E não é que mudou tudo, rapaz. Depois da revisão, a arbitragem anulou foi tudo. Sem falta, sem pênalti, jogo que segue. Bom, sendo assim, restou ao Verratti tentar empatar o placar, só que o Everton não deixou. O Lázaro ficou no quase, mas sem sucesso. Final de jogo, Vasco 0, Palmeiras 1. Resultado importantíssimo para o Palmeiras, já está dando discussão aqui. O lance do Vanderlan, a gente vai discutir, mas olha a importância dessa vitória. O Palmeiras está na vice-liderança, se você puder mostrar só a tabela de classificação, a gente já mostrou, mas só para mostrar, para ilustrar, está a 3 pontos da equipe do Botafogo, certo? Continua com 3 pontos. Palmeiras e Botafogo vão jogar na antepenúltima rodada, jogo no Allianz Parque. Mando do Palmeiras. O Botafogo, olha lá, Botafogo 56, Palmeiras 53. O Botafogo, primeiro critério de desempate, tem uma vitória a mais. Então o Palmeiras recebe o Botafogo, se ele vence, se for assim até o jogo, ele empata em número de pontos, empata em número de vitórias, mas o saldo do Palmeiras hoje é de 4. 6 a mais. 6 a mais. 5 a 19. 6 a mais. Né? 6 a mais. Olha a importância dessa caça do Botafogo ao Palmeiras. Eu vou discutir aqui com quem realmente está a briga pelo título. Mas antes, põe o lance do Vanderlan aqui, porque estava dando polêmica, Fini. Eu não quero fugir de polêmica, não. Vamos ver aí. Ó, cruzamento para dentro da área. O árbitro, ele marca a falta. Chicão. O lance... Não a pergunta. Ó, o árbitro... Pênalti ou não? Gente, o árbitro... Pior que o árbitro, ele erra 2 vezes, talvez, ele erra 2 vezes no lance. Ele marca falta. Ó! Se ele dá pênalti... Só. Toca no braço. É a hora que a bola chega nele. A hora que a bola chega nele, o braço está encostado. Boa, amigo. Boa observação. Olha o Chicão. Pênalti ou não, Chicão? Pênalti. Pênalti claríssimo. Sim. Mas bateu no bumbum. Miller, pênalti pra você ou não? Não foi pênalti não. A mão, o braço, que seja, tá colado nele. Pelo amor de Deus. O Corinthians teve um pênalti marcado, que pra mim não foi, e esse também não foi. Contra quem, Paulo? O Corinthians teve um jogador com a mão nas costas. A gente falou hoje na redação. América Mineiro. Copa do Brasil. Foi o Piton, acho que foi. Foi o Piton que tá no Vasco. Acho que no ano passado, ou retrasado. Mas teve mão nas costas, o jogador com a mão nas costas deram um pênalti. Mas não é porque aquela foi marcada como uma aberração que tem que marcar perfeito. Mas é a falta de critério que incomoda. Foi errado. É a falta de critério que incomoda. Então, pro Miller não foi pênalti, Michele. Não, de jeito nenhum. Chico Lang. Pênalti descarado. Não foi. Pênalti descarado. Zanardi. Não foi pênalti. A falta de critério da arbitragem incomoda demais os treinadores, né? A gente teve no Paulista do ano passado, o Léo Jabá teve uma bola que bateu na mão no Allianz Parque, foi muito pior e não foi. Exatamente. Então, assim, não tem critério. Cada arbitragem decide por si só. É isso que gera polêmica. Alex Miller? Não, a falta de critério é absurda no futebol brasileiro, mas se a gente está analisando especificamente esse lance, absurdo também é falar ou cogitar que isso é pênalti. Não é pênalti, gente. E o pior é que o árbitro deu falta fora da área. Ele errou 2 vezes. O pior é que o árbitro deu falta fora da área. Paulo Sérgio, a sua avaliação sem esse sorriso irônico. O senhor consegue dar o voto sem o senhor fazer esse sorriso irônico? Mas ele falou absurdo. Por que é absurdo? Paulo, fala sério, vai. Paulo Sérgio, olhando na lente da verdade, eu vou sair daqui. E qual é? Nessa aqui ou aqui? Sem personagem agora. Ali, ó. Como jogador de futebol. Paulo Sérgio. Vai. Não, segura a bola, mas já, eu vou sair daqui. Pensa. Vou te dar um tempo. Pensa, Paulo Sérgio. Foi ou não foi pênalti para o Palmeiras? Só quando eu falar sim, foi ou não foi? Pensa, Paulo Sérgio. Pensa, Paulo Sérgio. Pensa, clareça a cabeça. Foi ou não foi, Paulo? Voltou atrás, meu. Atenção, abrindo. Não. Não, pô, Paulinho. Tá certo. Mas tem um detalhe aí, né? Chicão, o VAR chama o árbitro. Geralmente quando o VAR chama, suposto pênalti. Tá. O árbitro, não foi pênalti. O árbitro não deu pênalti, porque o VAR chamou o árbitro. Isso. É isso. O árbitro foi bem. Agora, a gente tá falando de arbitragem. Ontem o Botafogo vence com o gol do Luiz Henrique no finalzinho. Resultado que mantém o Botafogo na liderança com 3 pontos de vantagem. Mas o Fluminense reclama, gente, não tem nem que reclamar. Um pênalti claríssimo em cima do cano. Vamos ver se tem a imagem por baixo. Temos, né? Tem. Ó, dá uma olhada. Então, dentro da área. Complicado, né? Nossa, cara. Teve gatilho e tudo. Pênalti e expulsão. Não, cartão amarelo. Só pênalti. Só pênalti. Muda a história do jogo, muda a história do campeonato, gente. Tava 0-0.
Pra mim foi... Aí sim. Né? Pênalti e cartão amarelo. Como é que pode? E tem VAR, ô Zanardi. Tem VAR. É isso que, né? É isso que atrapalha. O jogador do Botafogo levanta o braço, né? Levanta o cotovelo. Levanta o cotovelo. Não adianta brigar com a imagem. Você vê, no nosso jogo do Goiás com o São Paulo, que o Marcão foi expulso, ele foi expulso que o VAR chamou. Teve um lance que o Caleri dá no Sander e o VAR não chama. Então, assim, e a mesma coisa. Então, isso aí é pênalti. E sabe o que chama a atenção, Garrafa? Não é que foi com o árbitro que apitou pela primeira vez na vida e com o VAR que não sabia nem como mexer no botãozinho lá na cabine. Foi o Wilton Sampaio, árbitro de Copa do Mundo, e Rodrigo D'Alonso, que é um dos mais experientes e gabaritados da CBF. São dois dos principais que põem na lata do lixo a arbitragem brasileira. E os bons árbitros acabam entrando no mesmo balaio. Porque agora, a gente fala que a arbitragem erro de arbitragem... Se fosse fora da área, ia dar falta. Paulo, não ia, né? Se fosse fora da área, ia dar falta. Já que estamos falando de erro de arbitragem, olha o que fez o Felipe Melo no gol do Botafogo. Que não foi falta. Não, e não é erro de arbitragem, é erro do jogador, né? Vamos ver. Vamos ver, tem o Foi gol do pichotada no Felipe Melo, né? Olha o Felipe Melo. O que ele quer fazer ali? Graça, quer fazer graça aos 55 minutos. Não foi falta. Nada? Não foi falta. O jogador do Botafogo toca a bola. E ganha no corpo, ombro a ombro. Ele toca a bola. Ele toma a frente do... Disputa de bola normal. Felipe normal, Miller? Gol merecido, né? Chico, gol normal? Gol normal. Zanardi? Normal. Alex, o Felipe Melo caiu igual uma banana madura. Ô, Garrafa, agora tem um detalhe. Foi um jogaço, hein? Foi um jogaço, né? Jogaço. Ele podia ter passado sem Botafogo essa, né, veio, eu vi no final do jogo, Botafogo veio com força máxima? Veio. Poxa, os principais jogadores, pô. Ele jogou com o Tiquinho, o Igor... Não, o Jesus Tiquinho entrou. Segundo tempo. Depois. E só pra gente... Agora a gente falou em falha, mas o Almada jogou, o Luiz Henrique, todo mundo jogou. Ô Miller, olha o que o Ryan fez. Eu tava lá na Rádio Capital, o meu detalhe foi, o Ryan acho que um dia quis jogar no Palmeiras. E aí achou que tava jogando no Palmeiras, olha o presente que ele dá pro Flaco. Mas aquilo que eu falo, o Garrafa, esses jogadorzinhos do futebol brasileiro, eles têm que entender que eles não estão jogando no Real Madrid, eles não estão jogando no Barcelona, onde tem 30 jogadores de qualidade, aquele campo maravilhoso. Para dar esse tipo de passe, você diz? Pode não. Esse é um passe mais, para mim, é o passe mais ridículo que existe no futebol brasileiro. Você atrasar a bola para zagueiro. E outra, seu time tá saindo. Exatamente. Ele atrasou a bola assim. Sem ver. Sem ver. Mas o gol dele não é pro outro lado? Não vai. É isso aí, Michel. Talvez ele não saiba disso, Michel. Talvez ele não saiba disso, que o gol dele é pra lá. Com isto colocado, vitória do Palmeiras, vitória do Botafogo, 3 pontos de diferença. Deixa eu ver o confronto, a briga e a sequência aí do que tem nas equipes que estão no G4. Que você tem aí, dos 3 que estão... Nós não colocamos o Fortaleza, né? Vamos lá, vamos ver. Não é esse, né? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Os jogos, Fini. Aquela outra arte que a gente tem dos jogos. Aí, ó. Fizemos um recorte de 5 jogos. A diferença é de 3 pontos. Quem tem a sequência mais difícil? Botafogo tem Grêmio, Atlético Paranaense, Grêmio em casa, Atlético fora, Criciúma em casa, Bragantino fora e Vasco em casa. A sequência do Botafogo me parece boa. A sequência do Palmeiras, Atlético Mineiro em casa, lá em Campinas. Em Campinas, Bragantino lá em Bragança, Juventude tentando fugir do rebaixamento em Caxias, Fortaleza em casa e Corinthians fora. Para mim não resta dúvida. Só 2 jogos. Entre 2 jogos Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras tem uma sequência desses 5 jogos mais difíceis? 2 jogos difíceis, que é o Corinthians, que é clássico, e o Fortaleza. O Atlético Mineiro. Mas olhando do lado do Atlético em casa, eu acho que o Palmeiras ganha. Mas olhando do lado do Botafogo, a do Palmeiras o Botafogo tem uma estrada melhor. O Botafogo tá fácil. E o Flamengo, né? Fora Atlético Paranaense, fora Bahia, em casa Fluminense, em casa Juventude e fora Cruzeiro. Eu posso estar até sendo abusado, mas pra mim o Flamengo tá completamente fora da disputa. O Flamengo só vai brigar pra uma vaga na Libertadores. Fica entre Palmeiras e Botafogo a briga pelo título, gente? Polarizada? E Fortaleza. Fortaleza joga em casa com o Cuiabá a próxima rodada. Vai ganhar. Eu acho que vai decidir quem vai ser campeão no jogo aqui, aliás, Palmeiras. O jogo aqui no Allianz. Tá certo. Então, agora, quando chegar no Allianz Parque e for um jogo confronto decisivo, pra mim o Palmeiras ganha.
Se o Botafogo deixar o Palmeiras chegar, se o Palmeiras chegar vivo, Palmeiras chegar vivo, dependendo da vitória, o Palmeiras ganha. Vamos lá, tocou a campainha, Michele. Tocou a campainha, último presente, par de ingressos para os shows do Bruno Diegues, Marcos Ibelucci e Lucas Morato no ginásio do Corinthians, dia 28 de setembro, a partir das 9 da noite, mais a bola oficial da Poker com a luva oficial da Poker. Aliás, obrigada Poker e obrigada Loja Gol de Placa de Santo André. Vai para o Eduardo Oliveira, que tem um time de futsal e pediu a bola e a luva. Eduardo Oliveira Marques Macedo, tá certo? A nossa produção vai entrar em contato com você, tem uma semana para retirar o presente. E aí, com o Memphis, o final da enquete, o Corinthians vai escapar do rebaixamento? Deu que não, né? 55% dos votos. Não. Ai, mas é tudo anti. É anti. Deu que não, 55% dos votos, mas eu acho que sim. Tá certo? Legal, Michele. Obrigado. Zanardi, muito obrigado pelo carinho da sua visita, a participação mais do que legal. Sorte para você em breve. Com certeza, depois que você entrar nessa cadeira, você já vai estar trabalhando. E a gente espera revê-lo aqui no Mesa muito em breve. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Miller, Chico, Alex. Jogou na base de São Paulo. Tive o prazer de, em 93, fazer alguns treinos com o professor Tele Santana e eu ficava olhando o Miller, Valber, Antônio Carlos. Outra época. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Obrigado a todo o nosso time, obrigado Michele Janela, obrigado você em casa, obrigado ao nosso time de retaguarda aqui, sem eles não é possível. O timaço do Fábio Rolfo, amanhã tem Gazeta Esportiva. Valeu, Quixada.